O Diário de Anne Frank. Prefácio. Anne Frank era uma garota muito observadora, inteligente, que adorava escrever. Quando fez 13 anos, ganhou um caderno de capa dura, que naquela época era usado para colecionar autógrafos. Assim que o viu de presente, teve a ideia de usar para fazer um diário. Inventou uma amiga, chamada Kitty, e passou a escrever cartas para ela, contando tudo o que se passava na sua cabeça. As confidências de uma adolescente, sua visão do mundo e os acontecimentos do cotidiano. Anne e sua família eram judeus de origem alemã e moravam em Amsterdã, na Holanda. Era 1942, auge da Segunda Guerra Mundial. A perseguição de Hitler aos judeus se tornou insuportável. Por isso, a família Frank, juntamente com amigos, escondeu-se e viveu na clandestinidade por mais de 2 anos. Longe da escola, dos amigos e da liberdade, Anne Frank se apegou cada vez mais à sua amiga de papel e produziu textos recheados de informações detalhadas e clareza impressionante. O documento sobreviveu à guerra, aos holocaustos e ao tempo. Mais de 70 anos depois, é um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Foi traduzido para 60 idiomas, virou filme, peça de teatro, minissérie, desenho animado e história em quadrinho. Domingo, 14 de junho de 1942. Vou iniciar a partir do instante em que ganhei você, quando o vi na mesa entre meus outros presentes de aniversário. Eu estava junto quando você foi comprado, mas isso não faz diferença. Na sexta-feira, 12 de junho, eu estava acordada às 6h30 da manhã, o que não era surpreendente, uma vez que era o meu aniversário. Mas, como não tinha permissão para levantar aquela hora, fiquei na cama um pouco mais. Controlei a minha curiosidade até às 6h45. Quando não pude mais segurar, corri até a sala de jantar, onde minha gata Mordy fez muita festa para me cumprimentar. Um pouco depois das 7, falei com meus pais e fui com eles para a sala abrir meus presentes. Foi você, meu diário, que vi primeiro, e era, sem dúvida, o melhor de todos. Também ganhei flores, rosas, peônias e um vaso de plantas. Meus pais me deram uma blusa azul, um jogo, uma garrafa de suco de uva, que para mim parecia um pouco com vinho. Afinal de contas, vinho é feito de uva. Um quebra-cabeças, um pote de creme para o corpo e um vale-presente para 2 livros. Ganhei outro livro também, chamada Câmara Escura, mas Margot já tinha, então troquei-o por outra coisa. Um prato de biscoitos caseiro, que eu mesma fiz, é claro, já que estou virando uma especialista em assar biscoitos. Muitos doces e uma torta de morango da mamãe. E uma carta da vovó, bem no dia, mas é claro que foi uma coincidência. Depois, Lais veio me buscar para irmos à escola. Antes de começar as aulas, comemorei com distribuição de doces para os professores e colegas. Por hoje vou terminar. Estou muito contente em ter você, meu diário. Segunda-feira, 15 de junho de 1942. Fizemos a minha festa de aniversário no domingo à tarde. Assistimos em casa a um filme do Rin Tin Tin, que foi o maior sucesso. Falamos muitas bobagens e nos divertimos bastante. Vieram vários amigos e amigas. A mamãe sempre quer saber com quem que eu quero me casar. Acho que ela ficaria espantada se soubesse que gosto do Peter Wessel. Sempre finjo que não estou nem aí quando falam dele. Há anos convivo com Lais Gussens e Sandy Houtman. Elas já foram minhas melhores amigas. Recentemente conheci o Jope van der Waal na escola judaica. Passamos muito tempo juntas e hoje ela é minha melhor amiga. A Lais, ainda mais agora com outra amiga, e a Sandy frequenta outra escola, onde também arranjou uma amiga. Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, escrever um diário é realmente uma experiência estranha para alguém como eu. Não apenas porque nunca escrevi nada antes,
mas também porque me parece que, mais tarde, nem eu nem ninguém achará algo interessante nos desabafos de uma garota de 13 anos. Mas isso não importa. Gosto de escrever e quero aliviar meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que todos os homens. Muitas vezes penso isso quando, nos meus dias melancólicos, coloco a cabeça entre as mãos e não sei o que fazer comigo. Ora, quero ficar em casa, ora quero sair, e na maior parte das vezes fico sem sair do lugar. Sim, o papel é paciente. E não pretendo mostrar esse caderno com o nome pomposo de diário para ninguém. A não ser que um dia eu encontre um amigo verdadeiro, isso provavelmente não fará muita diferença. E agora volto ao ponto principal de todas essas considerações. Não tenho um amigo de verdade. Vou me explicar melhor, pois ninguém pode compreender que uma garota de 13 anos se sinta só. É mesmo estranho. Tenho pais amorosos, uma irmã de 16 anos, uns 30 conhecidos que podem ser chamados de amigos. Tenho um bando de admiradores que me fazem todas as vontades. Na aula, eles olham meu rosto com um espelho de bolso e só se dão por satisfeito quando eu rio. Tenho parentes, tias e tios, muito simpáticos, na casa bonita e, pensando bem, não me falta nada senão uma amiga de verdade. Com todos os meus numerosos conhecidos, só consigo fazer bobagens ou falar sobre coisas banais. Pode ser que essa falta de confiança seja defeito meu, mas não há nada a fazer e lamento não poder mudar as coisas. É por isso que comecei o diário. Era para fazer de conta que tenho uma grande amiga. E esse diário, que vai ser minha grande amiga, vou dar o nome de Kitty. A minha conversa com Kitty seria difícil de entender se eu não contasse primeiro a história da minha vida, embora sem grande vontade. Quando meus pais se casaram, meu pai tinha 36 anos e minha mãe 25. Minha irmã Margot nasceu em 1926, em Frankfurt. E, em 12 de junho de 1929, eu nasci. Como somos judeus, emigramos, em 1933, para a Holanda, onde meu pai se tornou diretor da Traves AG. Essa empresa trabalha com estreita ligação entre o Collen e Kuhl, no mesmo edifício. A nossa vida decorria com preocupações habituais, pois as pessoas de família que ficaram na Alemanha não escaparam das perseguições de Hitler. Depois dos pogroms de 1938, os 2 irmãos de minha mãe fugiram para os Estados Unidos. Minha avó, com 73 anos, veio morar com a gente. A partir de 1940, foram acabando os bons tempos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a entrada dos alemães. E então começou a miséria. Nossa liberdade foi restringida por uma série de leis contra os judeus. Obrigaram-nos a usar a estrela amarela e entregar as bicicletas. Não nos deixavam andar de bondes e muito menos de automóvel. Os judeus só podiam fazer compras das 3 às 5 horas, em só lojas judaicas. Não podiam sair às ruas depois das 8 da noite, nem sequer ficar no quintal ou na varanda. Não podiam ir ao teatro, nem ao cinema, nem frequentar qualquer lugar de divertimentos. Também não podia nadar, nem jogar tênis ou hóquei, nem praticar qualquer esporte. Os judeus não podiam visitar os cristãos. As crianças judaicas eram obrigadas a frequentar escolas judaicas. Cada vez saíam mais leis. Toda a nossa vida estava sujeita a enorme pressão. Job dizia a cada passo: já nem tenho coragem para fazer seja o que for, porque tenho sempre medo de fazer qualquer coisa que seja proibida. A vovó morreu em janeiro. Ninguém imagina o quanto eu gostava dela e que falta ela me faz. Em 1939, me mandaram para o Jardim-Escola Montessori. No último ano, a diretora, a senhora K, era chefe da minha turma. No fim do ano, despedimos-nos comovidas e ambas choramos muito. Desde o ano passado, a Margot e eu frequentamos a escola judaica. Ela está na 9ª série e eu na 6ª. Sábado, 20 de junho de 1942.
Querida Kitty, está tudo tão calmo agora. Papai e mamãe saíram e a Margot foi jogar ping-pong com os amigos. Eu também tenho jogado bastante ping-pong nos últimos tempos. Tanto que 4 de nós fomos para um clube chamado A Ursa Menor Menos Duas. Um nome realmente bobo, mas é baseado em um erro. Nós queríamos batizar o clube com um nome especial e, como eram os 5, tivemos a ideia de chamá-lo Ursa Menor. Chamávamos que ela tinha 5 estrelas, mas estávamos enganados, tinha 7, com a Ursa Maior, o que explica o menos 2. Elsa Wagner tem uma mesa de ping-pong e o casal Wagner nos deixa jogar na ampla sala de jantar sempre que desejamos. Como nós 5 gostamos muito de tomar sorvete, principalmente no verão, e como sente-se muito calor jogando ping-pong, o jogo acaba quase sempre numa visita a alguma das confeitarias onde os judeus ainda podem entrar. Delphi ou Oasis. Há muito tempo paramos de procurar dinheiro na bolsa. Na maioria das vezes, a loja está sempre bem cheia e no começo de tanta gente costuma ter alguém conhecido, até um ou outro admirador. E eles oferecem tantos sorvetes que a gente não conseguia tomar tudo, nem em uma semana. Você deve ter ficado admirado por eu, apesar de tão nova, já falar em admiradores. Infelizmente, ou não, isso parece inevitável na nossa escola. Quando um dos garotos pergunta se pode me acompanhar até a minha casa de bicicleta, é certo que se apaixone logo por mim e que não me perca de vista durante algum tempo. Depois, pouco a pouco, sossegam, principalmente porque eu faço de conta que não vejo os olhares apaixonados e continuo alegremente a pedalar. Se aquilo passa do limite, começo a fazer umas manobras na minha bicicleta. A pasta cai no chão e o garoto é obrigado a descer da bicicleta dele para pegar a pasta e me entregar. Nesse meio tempo, mudo o assunto da conversa. Esses são mais inofensivos. Tem alguns que nos tiram beijos ou nos tocam no braço, mas eles estão definitivamente tentando com a pessoa errada. Quando isso acontece, desço da bicicleta e falo que dispenso a companhia dele, ou finjo que estou ofendida e mando passear. E pronto, Kitty. Agora já podemos ser boas amigas. Até amanhã. Sua Anne. Domingo, 21 de junho de 1942. Querida Kitty, a turma inteira está empolvorosa. O motivo, é claro, é que a reunião do conselho dos professores está chegando. Metade da turma passa o tempo apostando quem passa de ano e quem repete. A Mie Pedeon e eu quase morremos de tanto rir por causa dos 2 garotos sentados atrás da gente. CN e Jack Cocknott, que apostaram todo o dinheiro reservado para as férias. Rezam de manhã até à noite. Vai passar. Não vou. Vai sim. Não vou. De nada adiantam os olhares suplicantes da Mip. Nem minhas crises de raiva os sossegaram. Se você me perguntar, tem tantos burros na minha turma que, se dependesse de mim, reprovava metade. Mas os professores são as pessoas mais imprevisíveis do mundo. Quem sabe dessa vez eles sejam imprevisíveis de maneira certa, para variar. Não estou preocupada por mim ou pelas minhas amigas. Nós vamos passar. A única matéria que estou na dúvida é matemática. De qualquer modo, tudo que podemos fazer é esperar. Até lá, continuamos fazendo uns aos outros para não perder as esperanças. Eu me dou razoavelmente bem com os professores. Ao todo são 9, 7 homens e 2 mulheres. O Sr. Captor, o velho professor de matemática, implicava comigo por eu falar demais. Depois de várias broncas, ele me mandou um trabalho de casa extra, uma redação com o tema Uma Tagarela. Uma tagarela? O que se poderia escrever sobre isso? Vou me preocupar com isso depois, pensei. Enfiei o dever no caderno, coloquei-o na pasta e tentei ficar quieta. Naquela noite, depois que terminei todos os outros deveres, eu me lembrei da redação. Comecei a pensar sobre o tema enquanto mordia a ponta da caneta tinteiro. Qualquer um pode escrever umas bobagens com as palavras bem separadas, mas encontrar uma razão evidente da necessidade de falar,
Aí é que estava o grande problema. Pensei e tornei a pensar, e de repente tive uma ideia. Escrevi 3 folhas que o Sr. Kepner pediu e fiquei satisfeita. Argumentei que falar era próprio das mulheres e que eu me esforçaria para mudar, mas nunca conseguiria completamente, porque a minha mãe falava tanto quanto eu, se não mais. E como era sabido, contra defeitos hereditários, pouca coisa podemos fazer. O Sr. Captor riu da minha explicação, mas quando na próxima aula falei de novo, ele me mandou fazer outra redação. A tagarela incurável. Escrevi como pude e durante 2 aulas me comportei bem, mas na terceira aula não aconteceu o mesmo, e o Sr. Kepner achou que o meu mau comportamento passava dos limites. N, como castigo por sua tagarelice, vai fazer uma redação com o tema Quack, quack, quack. Lá vem a Dona Pata. A turma morreu de rir. Também ri, embora me parecesse que tinha esgotado a minha criatividade para redações sobre o tema. Tinha de encontrar alguma coisa nova, original. A minha amiga Sene, boa em poesias, me aconselhou a tratar do assunto em versos e me ofereceu para me ajudar. Fiquei animada. O Kepner queria fazer pouco de mim, mas eu podia dar o troco. Fiz um poema que foi um sucesso. Era sobre uma mãe pata e um pai cisne. Tinham 3 patinhos que, de tanto fazer barulho, foram picados pelo pai até morrer. Felizmente, o Kepner compreendeu a brincadeira e leu o poema em voz alta na nossa e nas outras turmas. Desde então, posso falar sem que o Kepner me passe redações como castigo. Agora é ele que faz piadinhas a toda hora. Sua N. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, está o maior calorão. Todos estão bufando e exaustos. E neste calor eu tenho que andar a pé. Só agora compreendo o prazer de andar no bonde ou nos carros abertos. Mas esse luxo não é mais permitido para nós, os judeus. Temos de nos contentar com nossos próprios pés. Ontem, na hora do almoço, tive de ir ao dentista, na Jan Luckerstadt. É longe da nossa escola, na Stern. Felizmente, há pessoas amáveis que nos oferecem de beber mesmo sem pedirmos nada. A ajudante do dentista é realmente muito gentil. Só um meio de transporte ainda nos é permitido, a barca. O barqueiro no cais, de Joseph Israel, nos leva para a outra margem. Não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ai, se não precisasse ir para a escola. Durante as férias da Páscoa, roubaram minha bicicleta. E o pai levou a da mãe para uma casa mais segura, de irmãos cristãos. Felizmente, as férias estão chegando. Mais uma semana estou livre disso. Ontem de manhã aconteceu-me uma coisa engraçada. Quando passei por aquele lugar onde costumava guardar minha bicicleta, ouvi alguém me chamar. Olhei para trás e vi um garoto simpático que, na noite anterior, eu tinha visto na casa da Eva. Uma coincidência minha. Ele é primo em 2º grau dela. Eu achava a Eva legal, e ela é, mas está sempre falando sobre garotos. Isso às vezes fica chato. Um pouco tímido, disse-me o seu nome, Harry Goldberg. Fiquei admirado e não sabia bem o que ele queria de mim, mas logo descobri. Queria acompanhar-me à escola. Se você estiver indo na mesma direção que eu, vou com você, falei, e andamos lado a lado. O Harry já tem 16 anos e sabe contar histórias engraçadas. Hoje de manhã estava de novo à minha espera. Espero que isso continue por algum tempo. N. Quarta-feira, 1º de julho de 1942. Querida Kitty, até hoje ainda não tive tempo para escrever para você. Quinta-feira fiquei a tarde toda com amigos. Sexta tivemos visitas e assim por diante, até hoje. Harry e eu nos conhecemos melhor nessa semana. Contou-me muita coisa dele. Ele é de Gelsenkirchen e mora com os avós. Os pais estão na Bélgica, mas não tem como ele ir para lá. Harry tinha uma namorada chamada Fanny. Eu a conheço também. É uma garota fofa e sem graça.
Desde que o Harry me conheceu, percebeu que Fanny quase a fazia dormir de tédio, e eu sou para ele uma espécie de estimulante. Nunca sabemos quando a gente pode ser útil para alguém. Sábado, o Jope dormiu aqui em casa. Na tarde de domingo, ela foi para a casa de Lais e fiquei entediada. À noite ia ver o Harry, mas às 6 ele me ligou. Aqui é o Harry Goodberg. Por favor, posso falar com Anne? Sou eu mesma. Boa noite, Anne. Como está? Bem, obrigada. Infelizmente, não posso ir aí hoje à noite, mas queria muito falar com você. Pode descer aqui a 10 minutos? Está bem, até já. Tchau. Troquei de roupa rapidinho e dei um jeito no cabelo. Eu estava tão nervosa que fiquei na janela esperando por ele. Finalmente ele chegou. Por um milagre, não me joguei a escada abaixo, e sim, esperei calmamente até ele tocar a campainha. Fui até a porta e ele foi direto ao assunto. Anne, minha avó acha que você é nova demais para mim. Ela acha que eu deveria visitar os Loambach. Mas você deve saber que eu não estou mais saindo com a Fanny. Não, eu não sabia. O que aconteceu? Vocês brigaram? Não, nada disso. Eu disse a Fanny que eu não combinamos mais um com o outro e por isso não vale a pena nos encontrarmos. Disse a ela que pode continuar indo à minha casa e que eu também continuarei a ir à casa dela. Na verdade, desconfiei que a Fanny estivesse saindo com outro garoto, e eu a tratei como se estivesse. Mas não era verdade. Meu tio achou que eu deveria pedir desculpas. Porém, eu não quis e terminei com ela. Mas esse foi apenas um dos motivos. Agora a vovó insiste que eu saia com Fanny, não com você. Às vezes, os mais velhos têm ideias antiquadas, mas isso não significa que eu tenha que concordar com eles. Eu dependo dos meus avós, mas de certa maneira, eles também dependem de mim. Às quartas à tarde estou sempre livre. Veja só, meus avós me obrigam a me inscrever em umas aulas de gravura em madeira, mas na verdade, eu vou a um encontro organizado pelos sionistas. Meus avós não querem que eu vá, porque eles são anti-sionistas. Não sou um sionista fanático, mas isso me interessa. De qualquer modo, tenho estado meio desorganizado nos últimos tempos e pretendo deixar de ir. Na próxima quarta será minha última reunião. Assim, podemos nos encontrar nas quartas à noite, sábados à tarde e à noite e no domingo à tarde, e talvez até mais vezes. Mas se os seus avós não estão de acordo, você não deveria sair escondido. No amor ninguém manda. Passamos pela livraria Blackbird e lá estava o Peter Whistle, com mais 2 garotos. Era a primeira vez que ele falava comigo em muito tempo, e isso realmente me deixou feliz. Harry e eu andamos e tornamos a andar em volta do bairro, e por fim, combinamos que ele me esperasse na tarde seguinte, às 5 para as 7, em frente à casa dele. Segunda noite, Harry veio aqui conhecer os meus pais. Eu tinha comprado um bolo e alguns doces, e tomamos chá com biscoitos. Mas nem eu e nem Harry queríamos ficar quietinhos sentados em nossas cadeiras, então saímos para caminhar, e eram 8h10 quando ele me deixou em casa. O pai ficou muito bravo. Ele disse que eu estava muito errada em não voltar para casa no horário. Tive que prometer estar sempre em casa pontualmente. Às 10 para as 8, nas próximas vezes, fui convidada para ir à casa do Harry no domingo. Vilma me contou que o Harry esteve outro dia na casa dela, e que ela perguntou para ele, quem acha mais simpática, a Fanny ou a Anne? Não é da sua conta, respondeu ele. Então não falaram mais no assunto. Mas ao despedir-se, Harry disse, a Anne é mais simpática, claro, mas não precisa falar isso para ninguém. Tchau. E vupt, saiu porta fora. Por tudo o que ele diz ou faz, sinto que Harry está apaixonado por mim. E, para variar, isso é engraçado. A Margot diria que ele é um tipo simpático. Eu também o acho simpático, mas ele é mais do que isso. A mamãe está encantada com ele. Um garoto bonito, muito gentil e bem educado. Estou feliz que Harry seja popular com todo mundo. Exceto com as minhas amigas. Ele acha todas muito infantis. E tem razão. Jope continua implicando comigo por causa dele, mas não estou apaixonada, não mesmo. Tudo bem por eu ter garotos como amigos,
Ninguém se importa. Sua Anne. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano no teatro israelita na sexta-feira aconteceu como previsto. Meu boletim não foi tão ruim. Recebi um D, um C em álgebra e o resto foi B, exceto por 2 B+, e 2 B-. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como outros pais em relação a notas. Não ligo muito para notas boas ou ruins. Desde que eu tenha saúde, seja feliz e bem comportada. Eles estão satisfeitos. Se essas 3 coisas estão bem, todo o resto vai dar certo. Eu sou justamente o contrário. Não quero ser uma estudante fraca. Fui aceita na escola israelita sob condições. Eu deveria estar no último ano da escola Montessori. Mas, quando todos os alunos judeus tiveram que se transferir para escolas israelitas, o diretor, o Sr. Elt, depois de muita conversa, aceitou a mim e a Lais, mas com muitas reservas. Ele também passou de ano, embora tivesse de fazer de novo a prova de geometria. Minha irmã também recebeu seu boletim, brilhante, como de costume. Se houvesse algo como prêmio por distorção e louvor, ela teria a mais alta classificação, pois é muito inteligente. O papai passa muito tempo em casa agora. Não tem nada para ele fazer no escritório. Deve ser uma sensação horrível, isso de uma pessoa se sentir, de repente, posta de lado. O Sr. Colpass tomou conta da Travis juntamente com o Sr. Keller, na firma Collen & Co., da qual o papai também era sócio. Há alguns dias, quando estávamos passeando, o papai me disse que provavelmente teremos de ir para um esconderijo. Diz que vai ser difícil viver isolados do mundo. Perguntei por que é que ele falava assim. Bem, Anne, você sabe que há mais de um ano estamos guardando roupas, móveis e comida em um lugar. Não queremos deixar cair o que é nosso nas mãos dos alemães. E muito menos queremos nós mesmos cair nas mãos deles. Por isso não vamos esperar até que venham nos buscar. O rosto muito sério do meu pai me inquietou. Quando vai ser, papai? Não se preocupe. Vamos cuidar de tudo. Aproveite a sua liberdade quando for possível. Foi tudo. Tomara que essas palavras sombrias não se tornem realidade tão cedo. A campainha está tocando. Harry está aqui. É hora de parar. Sua Anne. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, parece que se passaram muitos anos desde domingo de manhã. Aconteceu tanta coisa que tenho a impressão de que o mundo virou de cabeça para baixo. Contudo, Kitty, ainda estou viva, e isso é o principal, como o papai diz. Sim, estou viva, mas não queria saber de que maneira. Você provavelmente não está entendendo uma palavra do que estou dizendo hoje, por isso, antes de mais nada, vou contar o que passou no domingo à tarde. Às 3 horas, Harry tinha saído, mas deveria voltar mais tarde. A campainha tocou. Eu não tinha ouvido nada porque estava na varanda, preguiçosamente lendo ao sol. Um instante depois, a Margot, toda agitada, apareceu à porta da cozinha e cochichou. O papai recebeu uma convocação da SS. A mamãe já foi falar com o Sr. Van Damme. O Sr. Van Damme é sócio do papai e um grande amigo. Fiquei atônita. Uma convocação para o papai. Todo mundo sabe o que isso significa. Vi surgir na minha mente imagens de campos de concentração e celas solitárias. Como poderíamos deixar papai ir para um destino desses? É claro que ele não vai, disse a Margot, quando nos encontramos na sala de estar à espera de mamãe. A mamãe foi à casa dos Van Dams para combinar se não seria melhor irmos para o esconderijo já amanhã. Os Van Dams vão conosco. Somos, ao todo, 7. Um grande silêncio. Não fomos capazes de dizer mais uma palavra. A ideia de que o papai estava visitando alguém no hospital israelita, sem suspeitar coisa alguma, a demora da mamãe, o calor, a tensão. Tudo isso nos umedecia. De repente, tocou a campainha. É o Harry, disse eu. Não abra. A Margot quis me deter, mas nem foi preciso. Escutamos a mamãe e o Sr. Van Damme falando com o Harry. Depois que ele foi embora, entraram e fecharam a porta.
A cada toque da campainha, ou Margot ou eu tínhamos de descer sem fazer barulho, para ver se era o papai. Não devíamos deixar entrar mais ninguém. Mandaram que nós saíssemos do quarto. O Vandam queria falar a sós com a mamãe. Enquanto estávamos no nosso quarto, a Margot me disse que a convocação não tinha sido para o papai, mas sim para ela. Levei de novo um susto horrível e desatei a chorar desesperadamente. A Margot tem 16 anos e ele obrigam garotas assim a partir sozinhas. Felizmente, ela não vai separar de nós. A mamãe tinha repetido as palavras do papai quando me falou em nos escondermos. Onde vamos nos esconder? Na cidade, no campo, no edifício qualquer, numa cabana? Quando, como, onde? Não posso fazer essas perguntas em voz alta, mas elas andam o tempo todo na minha cabeça. A Margot e eu começamos a guardar nas pastas da escola o que nos parecia mais necessário. A primeira coisa que peguei foi este caderno. Depois os rolinhos para o cabelo, lenço, livros escolares, um pente e cartas velhas. Guardei nas malas coisas estranhas, mas não estou arrependida. Lembranças são mais importantes do que vestidos. O papai finalmente chegou, por volta das 5 horas. Telefonou ao Sr. Colpass e pediu-lhe que viesse à nossa casa à noite. O Sr. Vandam foi buscar a Mip, que veio e colocou os sapatos, vestidos, casacos e roupas de baixo numa mala. Prometeu voltar à tardinha. Depois disso, reinou o silêncio na nossa casa. Ninguém quis comer, o calor continuava e tudo parecia muito estranho. O quarto grande, no andar de cima, estava alugado para um tal Sr. Goldsmith, um homem divorciado de mais ou menos 30 anos, que aparentemente não tinha nada o que fazer aquela noite, pois, apesar de todas as nossas indiretas educadas, ficou conosco até às 10 horas. Às 11 horas, chegaram a Miep e o Henk Van Santen. A Miep trabalhara desde 1933 no escritório do papai e tinha se tornado uma amiga fiel, assim como seu marido Henk. Mais uma vez, sapatos, meias, livros e roupas de baixo desapareceram na bolsa de Miep, e também nos bolsos fundos do Henk. Às 11h30, eles também desapareceram. Eu estava exausta, e embora soubesse que era aquela a última noite que passaria na minha casa, adormeci num instante, e não despertei até que mamãe me acordou às 5h30 da manhã seguinte. Felizmente, já não estava tão calor como no domingo. Uma chuva morna caiu durante todo o dia. Nós 4 vestimos tanta roupa como se fosse passar a noite numa geladeira. Assim, conseguimos trazer para cá muitas roupas. Nem judeu, na nossa situação, se arriscaria a andar na rua com uma mala cheia de roupas. Eu vestia 2 camisas, 3 calcinhas, um vestido, saia, casaco, a roupa de chuva, 2 pares de meias, botas, uma capa, encharpe e ainda mais coisas. Mesmo antes de sair de casa, já me sentia quase sufocada, mas ninguém se preocupou em perguntar como eu me sentia. A Margot guardou mais livros de estudos na pasta, foi buscar a bicicleta e seguiu pedalando atrás da Mip, em direção ao grande desconhecido. Até então, era como eu pensava nele, já que eu ainda não sabia onde era nosso esconderijo. Às 7h30, saímos e batemos a porta. Só me despedi de Margie, a minha querida gatinha, que havia de encontrar um bom refúgio num dos vizinhos. Se o Sr. Goldsmith cumprisse este nosso desejo que deixaríamos escrito num bilhete. As roupas das camas, a louça do café da manhã, meio quilo de carne para a gata na cozinha, tudo isso dava a impressão de termos deixado a casa precipitadamente. Mas éramos indiferentes aos que os outros podiam pensar. Queríamos desaparecer e chegar sãos e salvos aos nossos destinos. Nada mais importa. Amanhã continuou. Sua N. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, corremos debaixo da chuva, a mamãe, o papai e eu. Cada um com uma maleta escolar e uma sacola de compras completamente cheia, com os mais variados itens. As pessoas que iam para o trabalho olhavam para a gente. Víamos nos rostos deles que tinham pena de nós por irmos tão carregados e por não nos deixarem andar nos bondes. A nossa estrela amarela no braço falava por si. Pelo caminho, meus pais encontraram em detalhes
como nascera o plano do nosso esconderijo. Há meses, parte dos nossos móveis e das nossas roupas tinha sido postas a salvo. Estava combinado que estaríamos prontos para nos esconder no dia 16 de julho. Por causa da convocação, as coisas se anteciparam 10 dias. Por isso, os quartos que íamos ocupar ainda não estavam preparados como deveria ser, mas tínhamos de nos conformar. O esconderijo fica na empresa do papai. Para quem está de fora, tudo isso é difícil de compreender, por isso vou explicar melhor. O papai nunca teve muitos empregados. Os de agora eram o Sr. Keller, o Sr. Culpa, a Mip, o L. Vulsa, a jovem datilógrafa de 23 anos. Todos sabíamos que viam. Só o Sr. Vulsa, o pai da Ellie, que trabalha no armazém, e os 2 criados não sabem do segredo. O edifício é assim. O grande armazém no térreo é usado como sala de trabalho e depósito e é dividido com várias seções. Como estoque, a sala de moagem, onde são moídos os cravos, canelas e um substituto de pimenta. Ao lado da entrada para o armazém, há a verdadeira porta de entrada. Passa a porta, subimos uma escada de poucos degraus até uma outra porta onde, sobre vidros foscos, está escrito em letras pretas a palavra escritório. É um escritório grande, muito grande mesmo, muito claro e abarrotado de móveis. Nele trabalham durante o dia a Mip, a Ellie e o Sr. Culpas. Depois de passar por uma pequena sala onde há um cofre, um grande armário e um guarda-roupa, você chega a um pequeno, escuro e abarrotado escritório, onde antes o Sr. Keller trabalhava com o Sr. Van Damme. Agora ficou só o Sr. Keller. Dá também para passar do corredor diretamente para esse quarto, mas apenas atravessando uma porta de vidro, que se pode abrir de dentro com facilidade, mas que dificilmente se abre pelo lado de fora. Do escritório do Sr. Keller, seguindo pelo longo e estreito corredor, passando pelo depósito de carvão e subindo 4 degraus, chega-se ao escritório particular, o principal cômodo do prédio. Móveis de luxo, escuros, chão revestidos de oleado e com tapetes. Tem um rádio, lindos lustres, tudo maravilhoso. Ao lado há uma cozinha grande, arejada, com um cilindro de água quente e um fogão a gás de 2 bocas, e ao lado da cozinha, o banheiro. Este é o segundo andar. Uma escada de madeira liga ao corredor de baixo, ao terceiro andar. No fim da escada, há um patamar com uma porta à direita e outra à esquerda. A da esquerda conduz à parte da frente da casa, onde ficam os depósitos de temperos, as águas furtadas e o sótão. Uma outra escada longa, íngreme demais, perigosa, tipicamente holandesa, vai da parte da frente da casa até uma outra porta que se abre para a rua. A porta da direita do patamar conduz ao anexo secreto na parte de trás da casa. Ninguém pode sequer suspeitar que, para além dessa porta simples, pintada de cinza, ainda se encontrariam escondidos muitos quartos. Aberta a porta, subimos um degrau e estamos dentro do anexo. Em frente da entrada, há uma escada íngreme. À esquerda, um corredorzinho leva a um cômodo que vai ser o quarto de dormir e de estar da família Frank, e outro pequeno cômodo que será o quarto e a sala de estudos de 2 garotas da família. À direita da escada há um lavatório sem janelas com uma pia. A porta no canto leva a um banheiro e outra porta dá para o nosso quarto. Se você subir a escada e abrir a porta no alto, vai ficar admirada ao encontrar um quarto tão grande, bonito e iluminado numa antiga casa junto ao canal como esta. Nesse quarto há um fogão a gás e uma pia. Aqui estava instalado até há pouco o laboratório da firma. Ele agora serve de cozinha e de quarto de dormir do casal Van Damme, assim como sala de estar, de jantar e de estudo para todos nós. Um quartinho minúsculo no corredor será o de Peter Van Damme. Como na parte da frente da casa, aqui há águas furtadas e um sótão. Veja, já apresentei a você o nosso anexo secreto. Sua Anne.
Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kitty, acho que a aborreci com a longa descrição da casa, mas acho que deve saber onde nos acomodamos. Como chegamos aqui é uma coisa que você vai descobrir nas próximas cartas. Mas primeiro, deixe-me continuar, pois como você sabe, ainda não acabei. Depois de chegarmos ao número 263 da Printing Ground, a MIP fez a gente subir depressa pelo longo corredor, pela escada de madeira até o andar de cima e o anexo. Ela fechou a porta atrás de nós, nos deixando sozinhos. A Margot tinha chegado muito mais depressa de bicicleta e já estava à nossa espera. O nosso quarto e os outros cômodos também estavam entulhados de coisas. A bagunça era indescritível. Os caixotes e as malas que, no decorrer dos últimos meses, tinha mandado para cá se amontoavam no chão e nas camas. O quartinho estava até o teto com roupas de cama. Se quiséssemos dormir à noite em camas arrumadas, tínhamos de colocar já a mão à obra. A mamãe e a Margot não foram capazes de mexer numa palha. Se jogaram em cima dos colchões, se sentiram muito infelizes. Papai e eu, os dois faxineiros, começamos logo o trabalho. Durante todo o dia, desempacotamos caixas, arrumamos armários, martelamos e esfregamos. Quando a noite chegou, caímos mais mortos que vivos nas camas limpinhas. Não comemos uma só refeição quente durante todo o dia. Também não precisava. A mamãe e a Margot estavam nervosas demais para comer e o papai e eu estávamos muito ocupados. Na terça-feira de manhã, continuamos de onde havíamos parado na noite anterior. A Ellie e a Mip fizeram as compras com os nossos talões de relacionamento. O papai arrumou a cortina do blackout e esfregamos os azulejos da cozinha e mais uma vez ficamos ocupados de manhã até a noite. Até quarta-feira, eu não tive tempo de pensar sobre essa enorme mudança na minha vida. Então, pela primeira vez desde a nossa chegada ao anexo secreto, tive tempo para contar a você tudo sobre ele e me dar conta do que aconteceu comigo e o que ainda está para acontecer. Sua Anne. Sábado, 11 de julho de 1942. Querida Kitty, o papai, a mamãe e a Margot ainda não conseguiram se acostumar com o sino da Western Tower, que toca a cada 4 horas. Eu não, gostei desde o começo. Ele soa tão tranquilizador, principalmente à noite. Você sem dúvida vai querer saber o que eu acho de estar escondida. Bem, tudo o que posso dizer é que ainda não sei. Acho que nunca me sentirei aqui como em nossa casa, mas com isso não quero dizer que não gostei daqui. Às vezes, parece que sou de férias numa pensão estranha. Uma ideia diferente de como é a vida em um esconderijo, não é? O anexo é realmente o esconderijo ideal. Pode ser um bocado úmido, torto e sinuoso, mas será difícil encontrar coisa mais confortável em Amsterdã ou mesmo em toda a Holanda. O nosso quarto até agora estava completamente nu. Papai trouxe toda a minha coleção de postais de estrelas de cinema. Eu os transformei com cola e pincel em lindos quadros para as paredes. Agora o quarto tem um aspecto alegre. Logo que cheguem os Vandans, vamos construir estantes para as paredes e outras coisas úteis com a madeira que está no sótão. A Margot e a mamãe estão se acostumando. Ontem, pela primeira vez, mamãe quis cozinhar. Sopa de ervilhas. Mas, enquanto tagarelava embaixo, se esqueceu totalmente da sopa e queimou tudo. As ervilhas ficaram negras como carvão, e era impossível desgrudar do fundo da panela. Ontem à noite, nós 4 descemos até o escritório para escutar a Inglaterra pelo rádio. Eu estava com muito medo de que alguém na vizinhança nos visse e supliquei ao papai para voltarmos para cima. A mamãe entendeu o meu nervosismo e veio comigo. Estamos sempre com receio de que os vizinhos possam nos ver ou ouvir. Logo no primeiro dia, fizemos cortinas. São simplesmente retalhos de diferentes formas e cores, ajuntados e costurados pelo papai e por mim. Essas peças de arte estão pregadas no caixilhos das janelas com alfinetes, e aí ficaram enquanto durar o nosso esconderijo. Do lado direito da nossa moradia é o final da companhia Keg, uma empresa de Zaandam.
e à esquerda tem uma carpintaria. Nesses edifícios não fica ninguém depois do horário de trabalho, mas nunca se sabe se alguém pode nos escutar. Por isso, proibimos a Margot, que anda terrivelmente resfriada, de tossir à noite. Coitada, volta e meia obrigam-na a engolir a codeína. Os Vandans vêm na terça. Estou contente. Será mais agradável assim e menos monótono. Essa calma enerva-me, principalmente à noite. Seria bom que algum dos nossos protetores dormisse aqui. Fico aflita com a ideia de não poder sair e tenho medo de que nos descubram e nos fuzilem. É isso que pesa sobre mim de um modo horrível. Durante o dia não podemos nos mexer à vontade, não podemos pisar com força e temos quase de cochichar em vez de falar, pois lá embaixo no armazém não devem nos ouvir. Alguém está me chamando. Sua Anne. Sexta-feira, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, faz um mês que deixei você de lado. Nem todos os dias acontecem coisas novas. No dia 13 de julho chegaram os Vandans. Só os esperávamos no dia 14, mas entre os dias 13 e 16, os alemães convocaram cada vez mais judeus, causando muita preocupação. Então os Vandans acharam mais seguro partir da sua casa antes que fosse tarde demais. Pela manhã, às 9h30, estávamos ainda tomando o café da manhã quando entrou o Peter Van Damme, um jovem de 16 anos, sem graça, muito tímido, que não promete ser companhia interessante. Meia hora mais tarde, apareceu o casal Van Damme. A gente riu muito porque a senhora Van Damme trouxe um penico dentro de uma caixa de chapéu. Sem meu penico não posso viver, disse ela, e pôs a peça valiosa em seu lugar debaixo da cama. O Sr. Van Damme apareceu com uma mesinha dobrável de chá debaixo do braço. Desde o primeiro dia fizemos nossas refeições juntos e passamos 3 dias. Tínhamos a impressão de termos sido sempre uma grande família. É claro, os Van Dams tinham muito a falar sobre aquela semana que ainda passaram no mundo exterior. Nos interessava bastante, em especial saber o que tinha acontecido à nossa casa e ao Sr. Goldsmith. E o Sr. Van Damme contou. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, o Sr. Goldsmith telefonou-me para encontrá-lo. Eu fui imediatamente e o encontrei muito perturbado. Mostrou-me o papelzinho que vocês tinham deixado. Seguindo as instruções, ele pretendia levar a gata ao vizinho, e eu concordei que era uma boa ideia. Ele tinha medo de que a polícia revistasse a casa e, por isso, percorremos todos os cômodos, arrumando tudo e limpando bem a casa. De repente, descobri, em cima da escrivaninha, um caderno da Sra. Frank, com um endereço qualquer de Maastricht. Mesmo sabendo que a Sra. Frank havia esquecido o caderno de propósito, fingi surpresa e pedi ao Sr. Goldsmith para, com toda a urgência, queimar aquele papel incriminador. Ao mesmo tempo, ia dizendo que não ia fazer a menor ideia da intenção de vocês fugirem. O caderno me deu uma ideia. Disse, Sr. Goldsmith, agora sei que endereço é esse. Há mais ou menos 6 meses apareceu no escritório um oficial alemão de alta patente, um amigo de infância do Sr. Frank. Ora, esse policial prometeu ajudar se ele um dia tivesse necessidade, e pelo que me lembro, esse oficial estava em Maastricht. Suponho que cumpriu a promessa que levará a Frank à Bélgica e de lá para junto dos parentes deles na Suíça. Pode contar isso aos amigos que perguntarem pelos Frank. Mas não mencione Maastricht, por favor. Depois fui embora. A história correu e até já me foi contada por várias vezes, segundo essa mesma versão. Achamos a história muito engraçada e rimos bastante da força de imaginação de algumas pessoas. O Sr. Van Damme contou que uma família pensava ter nos visto quando partimos de bicicleta de manhã cedo, todos juntos. Uma outra senhora sabia categoricamente que um automóvel militar foi nos buscar em plena noite. Sua Anne. Sexta-feira, 21 de agosto de 1942. Querida Kitty, nosso esconderijo agora é realmente secreto. O Sr. Crowler teve a boa ideia de tapar a porta da entrada do anexo.
A polícia está fazendo muitas buscas nas casas, atrás de bicicletas escondidas. O Sr. Vulsen construiu uma estante giratória que abre para o lado como uma porta. É claro que para isso, o Sr. Vulsen teve que saber do nosso segredo. Ele está nos ajudando muito. Agora, antes de descermos, temos que nos abaixar e depois darmos um pulo, porque o degrau desapareceu. Depois de 3 dias, tínhamos todos a testa cheia de calos, porque como não tomávamos cuidados e não estávamos habituados, batíamos quase sempre contra a portinha. Então Peter pregou uma almofadinha de serragem. Vamos ver se vai dar certo. Não tenho estudado muito. Dei a mim mesma férias até setembro. O papai quer começar a me ensinar, mas precisamos comprar os livros primeiro. A nossa vida aqui é pouco variada. Peter lavou o cabelo hoje, mas isso não tem nada de especial. O Sr. Van Damme e eu estávamos sempre brigando. A mamãe me trata como se eu fosse um bebê, o que não suporto. De resto, as coisas estão indo bem. O Peter também não tem graça, é chato e preguiçoso. Passa a maior parte do dia estendido na cama. Às vezes se levanta, faz um servicinho de carpintaria e torna-se deitar. Que idiota. Está um dia lindo lá fora, bonito e quente, e apesar de tudo, a gente aproveita o clima se espreguiçando na cama dobrável do sótão. Sua Anne. Quarta-feira, 2 de setembro de 1942. Querida Kitty, o Sr. Van Damme brigou com a mulher. Nunca vi tal coisa na minha vida. O meu pai e a minha mãe não são capazes de gritar assim um com o outro. O motivo foi tão insignificante que nem vale a pena falar nele. Mas enfim, cada um é como é. Para o Peter não deve ser nada agradável assistir a essas brigas, mas ninguém o leva a sério. Por ser tão preguiçoso e tão mimado, ontem estava todo aflito porque tinha a língua azul, mas pouco depois já tinha passado, e hoje anda com um cachecol grosso em volta do pescoço. Diz que tem torcicolo. Sua Alteza tem se queixado também de dor na lombar, e dores nos pulmões, no coração e nos rins, é claro. Ele deve ser um belíssimo hipocondríaco. É assim que se diz, não é? A minha mãe e a senhora Van Damme não se dão muito bem, e realmente há muitos motivos para isso. Um exemplo, a senhora Van Damme só deixou 3 lençóis no armário das roupas brancas, usados em comum por eles e por nós. Achou que os da mamãe poderiam ser usados pelas 2 famílias. Vai ficar muito espantada quando descobrir que a mamãe seguiu o exemplo dela. Além disso, a senhora Van Damme também fica irritada quando usamos a louça dela e não a nossa. Anda constantemente tentando descobrir o que foi feito na nossa porcelana e nem suspeita que está tão perto dela, no sótão, atrás de uma pilha do material publicitário da Travis. Enquanto estivermos escondidos, os pratos permanecerão longe do alcance dela. Como estou sempre causando acidentes, isso é melhor. Ontem quebrei um prato de sopa da senhora Van Damme. Oh, você não pode ser mais cuidadosa? Era o último, gritou ela, irritada. Mas o Sr. Van Damme é agora a amabilidade em pessoa comigo. A mamãe voltou a me dar um grande sermão hoje de manhã. Acho isso horrível. As nossas opiniões são muito diferentes. O papai está mais compreensivo, mesmo que às vezes fique zangado durante 5 minutos. Na semana passada, houve um incidente. O motivo foi um livro sobre mulheres e o Peter. Eu ainda não disse que a Margot e o Peter têm permissão para ler quase todos os livros que o Sr. Cooper nos traz da biblioteca, mas os adultos não queriam dar esse tal livro para eles. Com isso, a curiosidade do Peter foi aguçada. O que estaria escrito num livro proibido? Pegou o livro escondido e foi com ele para o sótão. Durante 2 dias, tudo ocorreu bem. A mãe dele tinha percebido, mas ficou quieta. No entanto, o pai descobriu tudo. Zangou-se, tirou o livro dele e quase pensou que o assunto estava resolvido. Não contava com a curiosidade do filho, que não achou a intenção do pai razoável e por isso não desistiu. Procurou por todos os meios apanhar o livro outra vez. A senhora Van Damme, entretanto, tinha falado com minha mãe sobre o assunto. Minha mãe também achava que aquele livro não era próprio para Margot, apesar de a deixar ler quase todos os outros livros. Mamãe disse: entre a Margot e o Peter há uma grande diferença, senhora Van Damme.
Em primeiro lugar, as garotas são quase sempre mais desenvolvidas do que os garotos. Em segundo, a Margot já leu muitos livros sérios e não precisa procurar por aqueles que não são mais proibidos. Em terceiro, ela é muito mais sensível e intelectualmente desenvolvida, o que é resultado dos 4 anos que passou em uma excelente escola. No início, a senhora Van Damme concordava, embora por questão de princípios não achasse necessário dar aos jovens os livros que, na realidade, eram destinados aos adultos. Enquanto isso, o Peter aguardava o mesmo em que ninguém estava prestando atenção nele nem no livro. Às 7h30 da noite, quando toda a família se reuniu no escritório para ouvir o rádio, ele levou o seu tesouro para o sótão. Às 8h30, devia voltar para o baixo, mas o livro era tão palpitante que ele perdeu a hora e estava descendo a escada do sótão com muita cautela quando seu pai entrou no quarto. Pode imaginar o que aconteceu. Ouvimos o estalar de uma bufetada. Um empurrão, o livro pulou por cima da mesa e o Peter para o canto do quarto. As coisas estavam nesse pé quando chegou a hora do jantar em família. Peter continuou no andar de cima. Ninguém se importou. Ele teve de ir para a cama sem comer. Nós continuávamos a comer, conversando alegremente, quando de repente um assobio penetrante. Ficamos como que petrificados e pálidos. Olhamos uns para os outros. Os talheres caíram-nos das mãos. Depois ouvimos a voz de Peter através do cano do fogão. Só pensam que eu desço. Estão muito enganados. O Sr. Van Damme deu um pulo da cadeira, deixando cair o guardanapo no chão, e gritou vermelho como um tomate. Agora basta! O papai, com medo do que poderia acontecer, agarrou o braço dele, e subiram os dois até o sótão. Depois de muita resistência e barulho, o Peter acabou por voltar ao seu quarto, com a porta trancada, e nós fomos jantar. A Sra. Van Damme quis guardar-lhe um pão com manteiga, mas o pai dele foi inflexível. Se ele não resolver pedir desculpas imediatamente, irá dormir no sótão. Protestamos e dissemos que era castigo ficar sem jantar. E se o Peter se resfriasse? Não haveria possibilidade de ir buscar um médico. O Peter não pediu desculpa e ficou no sótão. O Sr. Van Damme não deu importância, mas na manhã seguinte, vimos que o Peter, afinal, tinha dormido na sua cama. Às 7h, porém, ele subiu de novo para o sótão e foi preciso o meu pai intervir com algumas palavrinhas conciliadoras para que ele descesse. Durante 3 dias tivemos caras carrancudas e um silêncio teimoso. Depois tudo voltou ao normal. Sua Anne. Segunda-feira, 21 de setembro de 1942. Querida Kitty, vou contar uns detalhes do nosso dia a dia aqui no anexo. O Sr. Van Damme é insuportável. Toda hora me critica por eu falar muito quando estou no andar de cima. Eu simplesmente deixo as palavras saírem. Agora a madame tem mais um truque na manga. Meteu na cabeça que não vai mais lavar a louça. Se tem um pouco de comida no fundo da panela, ele deixa estragar, em vez de guardar em pratinhos de vidro. E no dia seguinte, quando a Margot estava ocupada lavando a louça, a madame exclama: Coitadinha da Margot, tem tanto trabalho. O papai e eu agora estamos montando uma árvore genealógica da família dele. Ele me contou coisas de todos os parentes. Isso me faz sentir muito ligada à família. Também voltamos aos estudos. Dedico-me muito ao francês. E só de verbos, todos os dias, meto na cabeça 5 dos irregulares, mas eu esqueci muito do que aprendi na escola. Peter faz exercícios de inglês, suspirando. Alguns livros escolares chegaram e eu tinha trazido de casa lápis, cadernos, borrachas e etiquetas. O Pim, é como chamamos o papai, quer que eu o ajude com as lições de holandês. Estou totalmente disposta a ensiná-lo em troca da ajuda dele em francês e em outras matérias, mas ele comete erros terríveis. Ouço muitas vezes a transmissão radiofônica holandesa vindo de Londres. Ainda há pouco acabou de falar do príncipe Bernardo. Contou que a princesa Juliana está esperando um bebê para janeiro, o que eu acho maravilhoso. Ninguém entende porque eu tenho tanto interesse na família real. Algumas noites atrás, fui o tema da conversa, e todos decidiram que eu era uma ignorante. Por isso me atirei nos livros. Não quero voltar mais tarde ao primeiro ano quando tiver 14 ou 15 anos. O fato de eu não ter permissão para ler quase nada também foi discutido.
A mamãe está lendo Heiren Voren Knesten, mas não querem me deixar ler este livro, mas a Margot pode. Primeiro eu tenho que ser tão esperta e culta quanto a minha inteligente e talentosa irmã. Falaram também sobre minha ignorância em filosofia, psicologia e fisiologia. Essas palavras tão complicadas fizeram-me ir ao dicionário. É verdade, eu não sei nada sobre sistemas. Oxalá no primeiro ano eu já seja menos ignorante. Descobri que para o inverno só tenho um vestido de mangas compridas e 3 blusas de lã. Papai me autorizou a tricotar um suéter de lã branca de carneiro. A lã não é das mais bonitas, mas o principal é que seja quentinha. Muitas das nossas roupas estão nas casas de outras pessoas, mas só depois da guerra podemos ir buscá-las, se ainda existir alguma coisa. Eu tinha acabado de escrever sobre a Sra. Van Damme quando ela entrou. Imediatamente fechei o caderno. Então, Anne, posso ver? Não, Sra. Van Damme. Só a última página, está bem? Não, também não. Ai, que susto que passei. Era mesmo aquela página que falava dela de modo pouco elogioso. Tem sempre alguma coisa acontecendo todos os dias, mas eu estou muito cansada e com preguiça de escrever tudo. Sua Anne. Sexta-feira, 25 de setembro de 1942. Querida Kitty, algumas noites vou visitar os Van Damme lá em cima para conversar um pouco. De vez em quando isso é interessante. Comemos biscoitos de naftalina, a lata das bolachas está no guarda-roupa onde há bolinhas contra traças. E nos divertimos. Falamos do Peter. Eu disse que ele às vezes me dá tapinhas na bochecha e que isso não me agradava nada. Com modos paternais, perguntavam-me se eu não poderia, apesar de tudo, amar o Peter como um irmão, pois ele me amava como uma irmã. Pensei comigo mesma, ah, meu Deus! Mas disse em voz alta, oh não, de maneira nenhuma. Imagine. Eu acrescentei que o Peter é esquivo, talvez porque ele é tímido, como todos os garotos que não conviveram muito com garotas. Eu preciso dizer que o comitê do anexo, a seção masculina, é de fato engenhoso. Veja só que eles inventaram de fazer notícias novas sobre o Sr. Van Dyck, um amigo nosso e representante de vendas da empresa Travis, que tem muitas coisas nossas guardadas em sua casa. Eles escreveram uma carta do dono da loja de Zelândia Meridional, que é cliente da Travis, pedindo para ele preencher um formulário. Juntaram um envelope que esse cliente utilizará para a resposta. Ora, o endereço da nossa casa comercial foi escrito à mão por meu pai. Quando a carta voltar, eles vão tirar a resposta do farmacêutico e enfiarão no envelope uma carta escrita pelo papai e assim o Sr. Van Dyck terá um sinal de vida nosso. Escolherão a Zelândia na fronteira belga, lugar onde se torna mais fácil fazer passar cartas assim, e porque ninguém pode viajar para lá sem uma permissão especial. Um vendedor comum como o Sr. Van Dyck jamais conseguiria essa permissão. Sua Anne. Domingo, 27 de setembro de 1942. Querida Kitty, tive outro aborrecimento com mamãe ontem. Eu nem sei quantos foram ultimamente. Na maior parte das vezes, não nos entendemos. Também com a Margot, já não tenho mais intimidade. Não que na nossa família se façam cenas como lá em cima, mas, mesmo assim, não acho graça nenhuma disso. Tenho uma maneira de ser diferente da minha mãe e de Margot. Sempre compreendi melhor as minhas amigas do que compreendo a minha própria mãe. É lamentável. A Sra. Van Damme está outra vez de mau humor. Fecha a chave a maior parte das suas coisas destinadas ao uso da casa. Eu queria tanto que a mamãe lhe pagasse na mesma moeda. Há pais que parecem ter prazer especial não só de educar os seus próprios filhos, mas também os filhos dos outros. A essa categoria pertencem os Van Dammes. A Margot já não precisava ser educada. É o amor, a bondade e a inteligência em pessoa. Mas o que ela tem a mais, eu tenho de menos. A cada passo durante as refeições chovem comentários sobre mim e eu, de vez em quando, não posso deixar de dar as minhas respostas atrevidas, até mesmo malcriadas. O papai e a mamãe sempre me apoiam, e sem eles eu não me aguentaria na luta. Muitas vezes os dois se repreendem, ou por eu falar demais, ou por meter o nariz em tudo, ou por não ser modesta.
mas não há meio de me corrigir destes defeitos. O papai não fosse sempre tão paciente, eu já teria esperança de ser capaz de me emendar. E, vendo bem as coisas, os meus pais não exigem muito de mim. Quando me sirvo de pouca verdura, porque não gosto muito, mas pego bastante batata, os Vandans ficam todos enfurecidos com tais vontades. Mais um pouco de verdura, diz a senhora imediatamente. Obrigada, só queria batatas, respondo eu. Verduras faz bem para a saúde, a sua mãe também pensa assim. Vai, mais um pouquinho, e insiste, até que meu pai intervém e põe fim àquilo. Tinha que ver como as coisas eram antigamente na minha casa. Esse tipo de coisa não se admitia. Isso não é educação. Estão estragando a Anne. Ai, se fosse minha filha. É com essas palavras que termina sempre os seus discursos. Ainda bem que não sou filha dela. Ainda sobre educação, ontem houve um silêncio depois de que a senhora Wanda acabou o seu sermão. Por fim, meu pai disse, acho que a Anne é uma garota bem educada. Veja, ela já compreendeu que é melhor não responder seus longos discursos. E em relação às verduras, olhe para o seu próprio prato. Ela se sentiu totalmente derrotada. Papai quis se referir às pequenas porções que ela própria costumava comer. Para se justificar, ela disse que muita verdura à noite fazia mal à digestão. Mas o que eu queria era que ela me deixasse em paz. É divertido ver como a senhora Vandam fica vermelha por tudo ou por nada. Eu não, e ela tem inveja de mim por isso. Sua Anne. Segunda-feira, 28 de setembro de 1942. Querida Kitty, nem tinha acabado de escrever ontem, mas tive de interromper. Vou contar mais outro aborrecimento. Mas primeiro preciso dizer que acho horrível e inconcebível que os adultos se irritem e fiquem bravos com tanta facilidade e por causa das mais insignificantes bobagens. Há pouco tempo eu julgava que só as crianças se irritavam e que isso ia parar de acontecer mais tarde. Às vezes existem motivos para grandes discussões, mas eles ofendem-se uns aos outros constantemente, com palavras veladas, e isso torna-se insuportável. Já devia ter se acostumado, porque é a mesma coisa quase todos os dias, mas não posso ficar indiferente se elas giram em torno da minha pessoa. Reclamam de tudo a meu respeito, a minha aparência, o meu caráter, as minhas manias, tudo é remexido, criticado e condenado. Eu não estava habituada a ouvir palavras duras e gritos, e agora querem que eu engula tudo isso? Não, não posso. E não tenciono engolir tudo. Vou mostrar-lhes que Anne não é boba. Ainda vão me admirar e ficar quietos. Eles é que precisavam ser educados, não eu. Cada vez fico mais espantada com tanta falta de educação e tanta estupidez. A senhora Vandam. Mas vou me habituar também a isso, e qualquer dia ela vai me ouvir. Então serei de fato tão mal educada, atrevida, teimosa, estúpida e preguiçosa como me querem fazer ver de lá de cima. Sei bem que tenho muitos defeitos e fraquezas, mas os de cima exageram de uma maneira escandalosa. Se você soubesse, Kitty, como eu fervo por dentro quando escuto tantos insultos, qualquer dia minha raiva acumulada explode. Acho que estou aborrecendo você, mas não posso deixar de contar mais uma conversa à mesa, que foi muito interessante e divertida. Estavam falando da grande modéstia do Pim, o apelido do papai. É tão evidente nele a modéstia que até as pessoas mais simples notam. De repente, a senhora Vandam, que relaciona tudo consigo própria, disse: Eu também sou muito modesta, mas muito modesta do que meu marido. O Sr. Vandam quis amenizar essa frase e disse com calma: Não quero ser muito modesto. Acho que as pessoas vaidosas são muito mais longe na vida. E depois me disse: Não seja muito modesta, Anne. Não vai servir para nada. A mamãe concordou, mas a senhora Vandam teve que se meter de novo e agora, em vez de falar para mim, dirigiu-se aos meus pais. Você tem uma maneira estranha de fazer as coisas, Anne. No meu tempo, de garota, isso era impossível. Mas mesmo hoje não é assim que se educa os filhos, exceto em famílias modernas como a de vocês. Com isso, ela quis atacar o método de educação da minha mãe, tantas vezes discutido. Estava vermelha como fogo. Quando uma pessoa ferve daquela maneira, quase já perdeu o jogo de antemão. A mamãe, que estava muito calma, quis acabar com a discussão e disse: Senhora Vandam, também acho melhor não ser muito modesto.
O meu marido, a Margot, o Peter, são de fato modestos demais. O seu marido, a senhora, a Anne, e eu não somos vaidosos, mas não nos deixamos ser passados para trás. Mas eu sou modesta, senhora Frank. Como se atreve a dizer o contrário? Você não é exatamente vaidosa, senhora Van Damme, mas acho que modesta também não é. Então, queria saber quando é que não sou modesta. Se não cuidasse um bocado de mim, morreria provavelmente de fome. Sou tão modesta como seu marido. Esse autoelogio fez com que minha mãe desse uma gargalhada, o que irritou a coitada de tal modo que ela continuou a falar e falar sem conseguir acabar. No fim, a senhora Van Damme se atrapalhou tanto que perdeu o fio da meada e, toda ofendida, levantou-se. Por acaso seu olhar caiu sobre mim. Mal ela tinha virado as costas, eu pus-me a abanar a cabeça, de um modo meio piedoso, meio irônico, quase sem querer. Ela, ao ver-me assim, começou a berrar, numa linguagem feia e vulgar, como uma velha gorda peixeira. Aquilo era um obstáculo divertido. Se eu soubesse desenhar, tinha eternizado aquela atitude. Que modelinho tão ridículo! Vou dizer uma coisa. Se quiser conhecer bem uma pessoa, tem que brigar com ela. Só então pode avaliá-la. Sua Anne. Terça-feira, 29 de setembro de 1942. Querida Kitty, sempre tenho alguma coisa para contar desta casa. Como não temos banheira, tomamos banho numa tina. E como, no escritório, quero dizer, em todo o andar de baixo, tem água quente, vamos os 7 alternadamente para baixo. Mas somos muito diferentes uns do outro, no que se refere ao pudor. Por isso, cada um, conforme a sua maneira de ser, escolhe um ou outro lugar para a higiene. O Peter toma banho na cozinha, embora esta tenha uma porta de vidro. Antes de começar o banho, avisa todo mundo e pede que não passemos por aquela porta durante uma meia hora. O Sr. Van Damme prefere tomar banho em cima. Acho que vale a pena carregar água quente, escada acima, para poder gozar as comodidades do seu quarto. A Sra. Van Damme, até hoje, ainda não tomou banho. Quer primeiro estudar qual o lugar mais conveniente para ela. O papai prefere escritório particular, e a mamãe vai para trás do fogão na cozinha. A Margot e eu escolhemos o escritório grande, para podermos chapinar à vontade. Todos os sábados à tarde, fechamos as cortinas e assim nos lavamos na penumbra. A que fica esperando observa, através de uma fenda das cortinas, o que se passa lá fora e se diverte com o vai-vem das pessoas. Mas tenho andado à procura de um lugar mais confortável. O Peter teve uma ideia boa, o grande banheiro que pertence ao escritório. Lá eu posso ficar sozinha, acender a luz, fechar a porta e até despejar a água sem ajuda de ninguém. Hoje inaugurei o meu novo local. Estou satisfeita. Ontem o encanador esteve no andar de baixo para deslocar os canos ligados à canalização da nossa moradia. Isso tinha que ser feito porque no inverno a água dos canos pode congelar. Essa visita foi muito chata para nós. Não se podia abrir uma torneira nem usar o banheiro. Talvez não seja muito elegante contar o que fizemos para remediar o problema, mas não sou tão púdica que não possa falar em tais coisas. O papai e eu tínhamos tomado providências. Guardamos alguns frascos de conserva que usamos. Eles não podiam ser despejados e tinham que ficar nos quartos, mas achei isso menos repugnante do que estar todo o dia quieta, sem poder dizer nada. Você não pode imaginar o quanto isso custou para mim, que gosto tanto de falar. Já somos obrigados a falar muito baixinho, mas não sei dizer nada e ficar sentado o dia inteiro sem se mexer, acho que é 10 vezes pior. Fiquei com o traseiro achatado e dolorido durante 3 dias. Precisei fazer ginástica todas as noites para me recuperar. Sua Anne. Quinta, 1º de outubro de 1942. Querida Kitty, levei um susto terrível ontem. Às 8 tocou a campainha e eu já imaginava o pior. Já sabe o que quero dizer com isso, mas disseram que deveriam ter sido garotos e eu me acalmei. Agora os dias passam em silêncio. Na cozinha do escritório trabalha o farmacêutico, o Sr. Lowen, que está fazendo experiências para a firma. Conhece bem a casa toda e temos receio de que entre no laboratório antigo. Estamos muito quietos. Quem, há 3 meses, teria adivinhado que a Anne,
Sempre tão agitada, teria que ficar tanto tempo quieta numa cadeira sem falar. No dia 26, a senhora Van Damme fez aniversário. Não houve grande festa. Demos flores, uns presentinhos e um jantar melhor. É tradição o marido oferecer-lhe cravos vermelhos. Falando da senhora Van Damme, quero confessar uma coisa. As suas tentativas de flertar com meu pai me aborrecem no fundo do meu coração. Ela passa a mão no rosto e no cabelo dele e lhe mostra suas lindas pernas. Tenta sempre que pode chamar a atenção do Pim sobre ela. O Pim não a acha bonita nem simpática e é indiferente às seduções dela. Não sou ciumenta, mas aquilo é duro de suportar. Já disse a ela, sem rodeios, que a mamãe não porta assim com o Sr. Van Damme. O Peter às vezes é engraçado. Nos divertimos colocando fantasias. Outro dia, ele apareceu num vestido muito apertado de sua mãe, com um chapéu na cabeça. Eu vesti o terno dele e pus a sua boina. Todo mundo morreu de rir e a gente se divertiu muito. Ellie comprou saias para mim e para Margot. São de má qualidade e muito caras. Ela nos arrumou lições de taquigrafia por correspondência. No ano que vem seremos taquígrafos. Que bom a gente poder aprender essa espécie de código secreto. Sua Anne. Sábado, 3 de outubro de 1942. Querida Kitty, a mamãe contou todas as minhas travessuras para o papai, mas exagerou muito. Foi uma terrível confusão. Ela chorou e eu também. E já tinha passado o dia cheio de dores de cabeça. Então falei para o papai que gostava mais dele do que da mamãe. O Pim disse que isso havia de passar, mas eu não acredito. Tenho que me esforçar para ficar calma quando falo com a mamãe. O papai quer que eu ajude quando ela não se sente bem, mas eu não quero. Estudo muito francês e estou lendo La Belle Nivernaise. Sua Anne. Sexta-feira, 9 de outubro de 1942. Querida Kitty, só posso dar notícias tristes e deprimentes hoje. Os nossos amigos e conhecidos judeus estão sendo deportados em massa. A Gestapo trata-os sem a menor consideração. Em vagões de gado leva-os para Westerbork, o campo para os judeus. Westerbork deve ser um lugar horrível. Então, lá milhares de pessoas e não há sequer laboratórios nem banheiros suficientes para todos. Pessoas dormem em barracas, homens, mulheres e crianças, todos misturados. Não podem fugir. Quase todos podem ser identificados pelas cabeças raspadas e pela aparência judia. Se na Holanda as coisas são assim, como será nos lugares longínquos para onde levam essa gente? A emissora inglesa fala de câmara de gás. De qualquer modo, talvez seja a câmara de gás a maneira mais rápida de se morrer. A MIP nos falou de acontecimentos terríveis e está perturbadíssima. Ainda há pouco encontrou, em frente à sua porta, uma velhinha manca. Estava à espera do automóvel de Gestapo, que recolhe as pessoas uma após a outra. A velha tremia de medo. Os canhões da defesa soavam nos ares. Os raios dos projetores cruzavam no céu. A trovoada dos aviões ingleses ecoava entre as casas, mas Mip não teve coragem de arrastar a mulherzinha para dentro de casa. Os alemães castigavam com dureza tais procedimentos. Ellie também está desanimada e triste. O noivo foi levado para trabalhar na Alemanha. Ela receia que seu Dirk possa ser atingido quando há bombardeios. O Dirk não foi o único que teve de partir. Todos os dias saem comboios de jovens forçados a ir. Um ou outro consegue fugir pelo caminho ou se esconder, mas são tão poucos. A minha história triste ainda não acabou. Já viu falar em reféns? Pois inventaram essa coisa requintada. Parece-me o pior de tudo que inventaram. Gente inocente é presa. Se em algum lugar acontece essa sabotagem e não encontram os autores, fuzilam simplesmente algum dos reféns. Depois publicam a notícia no jornal. Em pensar que eu também já fui alemã, Hitler tirou-nos a nacionalidade há tempos. Entre aquela espécie de alemães, os hitlerianos, e os judeus existe uma inimizade como não pode haver mais forte em todo o mundo. Sua Anne. Sexta-feira, 16 de outubro de 1942. Querida Kitty, agora tenho muita coisa para dizer.
traduzir um capítulo da Belle Nivernais. Tirei todos os significados novos. Depois, fiz um problema de matemática e ainda estudei 3 páginas de gramática. Não gosto nada dos problemas. O papai também os acha complicado. Às vezes eu resolvo melhor do que ele, mas para dizer a verdade, nem ele nem eu sabemos muito disso e acabamos sempre chamando a Margot para nos ajudar. Na taquigrafia, eu sou a melhor dos 3. Ontem acabei de ler Os Salteadores. É um bom livro, mas não se pode comparar a Jupiter Who. Continuo achando a Cissy van der Maxveld com uma escritora brilhante. Os meus filhos vão ler os seus livros. O papai me deu algumas peças de teatro de Kreiner, o primo de Bremen, a governanta, o dominó verde. É um bom escritor. A mamãe, a Margot e eu voltamos a ser amigas, o que é muito bom. Ontem a Margot se deitou ao meu lado na minha cama. Quase não tinha lugar para as duas, mas não faz ideia de como foi bom. Ela me perguntou se poderia ler meu diário. Eu disse, algumas passagens pode. Perguntei pelo diário dela. Disse que também me deixaria ler. Depois falamos sobre o futuro e perguntei o que ela queria ser, mas ela não quis dizer, é um segredo. Falou vagamente que quer ser professora, e suponho que deve ser verdade. Acho que sou curiosa demais. Hoje de manhã me deitei na cama do Peter, depois de ser expulsado de lá. Ele ficou furioso, mas nem liguei. Acho que podia ser mais amável comigo, pois ainda ontem lhe dei uma maçã. Ontem perguntei a Margot se ela me achava feia. Ela respondeu de um jeito de brincalhona e os olhos muito bonitos. Uma resposta bastante vaga, não? Até a próxima. Sua Anne. Terça-feira, 20 de outubro de 1942. Querida Kitty, minhas mãos ainda estão tremendo com o susto que levamos, embora isso já tenha acontecido há 2 horas. O prédio tem extintores de incêndio, e ninguém nos tinha dito que vinham carregá-los. Por isso não havia tomado cuidados especiais. De repente, escutei marteladas do outro lado, no vestíbulo. Pensei que fosse o marceneiro. A Ellie estava almoçando conosco e avisei-a para não descer. O papai e eu resolvemos ficar de guarda e escutar atrás da porta até o homem acabar o trabalho. Depois de ele ter martelado por 15 minutos, pôs a ferramenta em cima do armário. Pelo menos foi o que achamos, e bateu à nossa porta. Ficamos ambos pálidos. Teria percebido alguma coisa e queria agora decifrar o mistério? Com certeza, pois não parava de bater, puxar e empurrar. Eu quase desmaiei ao lembrar-me de que aquele estranho iria abrir o nosso belo esconderijo. Estava pensando que ia morrer dentro de pouco tempo, quando ouvi a voz do Sr. Colpass. Pelo amor de Deus, abram a porta, sou eu. Imediatamente abrimos. O gancho com que se fecha a porta por dentro e que os conhecidos também usam do outro lado estava preso, e por isso não puderam nos avisar que vinha o operário. O homem já descera e o Sr. Colpass, que vinha buscar a Ellie, não conseguia abrir a porta e fez aquele barulho todo. Que grande alívio! Na minha imaginação, eu tinha visto o homem prestes a entrar no nosso anexo e virar um gigante inesquecível. Enfim, tivemos sorte, pois não foi nada disso. A segunda-feira foi um dia divertido. A Mip e o Hank passaram aqui à noite. A Margot e eu dormimos no quarto dos nossos pais, e o jovem casal nas nossas camas. A comida estava maravilhosa, mas não faltou também um pequeno incidente. Houve um curto-circuito causado pelo abajur do papai, e de repente ficamos no escuro. A caixa onde ficam os fusíveis fica no fundo do armazém, e não é fácil chegar lá sem luz, mas conseguimos. Em 10 minutos, os estragos estavam reparados e apagamos as velas. Levantamos cedo. O Hank tinha que ir embora às 8h30 e queríamos tomar café da manhã com ele e Mip, sem pressa. Chovia muito. A Mip desceu ao escritório radiante por não precisar fazer a caminhada de costume. O papai e eu fizemos as arrumações e depois comecei a pôr verbos franceses na cabeça. Em seguida, comecei a ler Eternamente Cantam as Florestas, um belo livro. Estou quase no fim. Essa semana a Ellie vem dormir aqui. Sua Anne. Quinta-feira, 26 de outubro de 1942. Querida Kitty, estou nervosa. Papai está doente.
Tem muita febre e manchas vermelhas pelo corpo, como acontece quando se tem sarampo. A mamãe está cuidando para que ele transpire muito, porque assim talvez a temperatura baixe. Hoje de manhã, a Mip nos contou que a casa dos Van Dams foi toda esvaziada pelos alemães. Ainda não dissemos nada à senhora Van Damme. Ela está muito nervosa ultimamente e não queremos ouvir falar outra vez durante horas do seu lindo serviço de porcelana e das mobílias valiosas que tinham em casa. Também nós tivemos de abandonar tantas coisas bonitas e de nada adianta lamentar. Já me deixam ler, de vez em quando, livros para adultos. E agora estou lendo A Juventude de Vilma, de Nico van Schusselen. Não encontro grande diferença entre esse livro e a literatura para jovens. Sei que nesse livro falam de mulheres que vendem o corpo para homens estranhos para ganhar dinheiro. Eu morreria de vergonha. Também se contar que a Vilma começou a ficar menstruada. Queria começar a ficar menstruada. É isso que nos valoriza. O papai foi buscar no armário os dramas de Goethe e de Schiller. Vai ler todas agora à noite em voz alta. Começamos com Dom Carlos. Para seguir o bom exemplo do papai, a mamãe entregou-me os livros de rezas. Eu não quis ser indelicada e li umas páginas. Acho o livro bonito, mas aquilo não me diz nada. Por que é que mamãe quer que eu seja religiosa à força? Amanhã acenderemos o fogão pela primeira vez. Imagina a fumaça que vai fazer, porque há muito tempo não se limpa a chaminé. Sua N. Sábado, 7 de novembro de 1942. Querida Kitty, a mamãe está muito estressada e isso é um perigo para mim, porque sou sempre eu que pago o pato. Por exemplo, ontem à noite, a Margot estava lendo um livro com lindas ilustrações. Ela foi para cima e deixou o livro para continuar quando voltasse. Peguei e comecei a ver as gravuras. A Margot voltou, viu o seu livro nas minhas mãos e franziu a testa. Queria outra vez. Eu estava com vontade de vê-lo mais um bocadinho, mas a Margot ficou brava. Então a mamãe disse: era a Margot quem estava lendo, devolva para ela. Nesse momento entrou o papai. Pensou logo que tinha razão, era Margot, e disse para mim: queria ver a sua cara se a Margot folheasse um livro seu. Cedi imediatamente e devolvi o livro. Então disseram que eu fiquei ofendida, mas eu não me ofendi e nem fiquei brava, apenas estava triste, muito triste. O papai foi injusto, não deveria julgar o caso sem conhecer. Eu teria devolvido o livro a Margot por vontade própria, e muito mais depressa, se meus pais não tivessem se metido no assunto e tomado logo partido dela. Que a mamãe se ponha do lado da Margot é coisa natural. Elas morrem uma pela outra. Já estou tão habituada que não me importo com as descomposturas da mamãe com o seu mau gênio da Margot. Sou amiga delas porque uma é minha mãe e a outra é minha irmã. Mas com o papai é coisa diferente. Quando ele dá preferência a Margot, quando acha bom tudo que ela faz, eu fico tão mal, pois papai é tudo para mim. É o meu ideal. Eu amo como não amo ninguém. Sei que ele nem percebe que trata a Margot de maneira diferente. Também não se pode negar que a Margot é mais inteligente, mais bonita e melhor. Mas não teria o direito de ser levada a sério? Eles acham que eu sou o palhaço da família e sofro duplamente por levar tanta bronca. Os carinhos superficiais já não me satisfazem, nem sequer as tais conversas chamadas sérias. Espero do papai alguma coisa a mais, que ele certamente poderá me dar. Não que eu tenha inveja da Margot. Não cobiço sua inteligência nem a sua beleza. O que eu queria era o amor do papai. Não só como filha, mas como N, o ser humano que sou. Agarro-me ao papai por ele ser o único e que me faz conservar o sentimento da família. Mas ele não compreende que eu, às vezes, tenho a necessidade de abrir-me, de falar sobre a mamãe. O papai não quer falar dos efeitos da mamãe e foge intencionalmente de qualquer conversa sobre o assunto. Mas o jeito da mamãe pesa-me no coração. Às vezes não consigo dominar-me e faço ver o seu desprezo, a sua ironia e a sua dureza. A culpa não é minha, não é verdade? Sou em tudo o contrário da mamãe, e por isso é inevitável em que entremos em choque. Não estou criticando seu caráter, pois isso não se compete. Vejo-a apenas como minha mãe, e ela não é para mim a mamãe que idealizei. Parece que tenho de ser eu mesma a minha mãe. Despedi-me deles, sigo meu próprio caminho. Quem sabe aonde chegarei um dia? Na minha imaginação vejo o ideal de mulher,
e de minha mãe, mas naquela a quem tenho que dar o nome de mãe, nada disso encontro. Tento sempre não reparar nos defeitos dela, ver somente as suas qualidades e desenvolver em mim o que eu busco nela. Mas não é fácil, e o pior é que nem o papai nem a mamãe querem ver o que me falta, e é isso que me incomoda. Será que existem pais capazes de contentarem inteiramente os filhos? Às vezes penso que Deus quer pôr-me à prova. Tenho de me aperfeiçoar sozinha, sem exemplo e sem ajuda. Só assim serei um dia forte e resistente. Quem, além de mim, lerá essas coisas? Quem pode ajudar-me? Preciso de ajuda e de consolo. Sou muitas vezes fraca e incapaz de ser aquilo que gostaria de ser. Sei que tento todos os dias melhorar. Nem sempre me tratam da mesma maneira. Um dia pertenço à classe dos adultos e posso saber de tudo. E no dia seguinte, a Anne não passa de um ser inexperiente que julga ter aprendido alguma coisa nos livros, mas que na realidade não sabe de nada. Ora, eu não sou um bebê, nem uma boneca para diverti-los. Tenho os meus ideais, o meu modo de pensar e os meus planos, embora ainda me falte a capacidade de traduzir tudo isso em palavras. Ai, tantas dúvidas que tenho quando estou só, à noite, ou mesmo durante o dia, quando estou presa com toda essa gente que não posso ver à minha frente e de quem estou farta até não poder mais. Eles nada compreendem dos meus problemas. Assim, volto sempre ao meu diário. É ele o meu princípio e meu fim. A você, Kitty. Nunca lhe falta paciência. Eu lhe prometo que vou aguentar. Vou vencer a minha dor e seguir o meu caminho. Só gostaria de ter, de vez em quando, um pouco de sucesso, de ser estimulada e encorajada por alguém que me tivesse amor. Não me condene, por favor, compreenda que às vezes não posso mais. Sua Anne. Segunda-feira, 9 de novembro de 1942. Querida Kitty, ontem foi aniversário do Peter. Ele fez 16 anos e ganhou presentes interessantes. Um jogo Monopoly, um aparelho de barbear e um isqueiro. Não que ele fume muito, ele só fuma para se exibir. Foi o Sr. Van Damme quem fez a maior surpresa. Deu a notícia de que os ingleses embarcaram na Tunísia, em Casablanca, na Argélia e em Oran. É o princípio do fim, disseram todos. Mas Churchill, o primeiro-ministro da Inglaterra, que com certeza sabe mais disso, declarou num discurso: este desembarque é uma fase importante, mas ninguém deve se convencer de que ele significa um princípio do fim. Eu quero antes dizer que significa o fim do princípio. Compreende a diferença? Mas mesmo assim, há motivos para sermos otimistas. Stalingrado, a grande cidade russa que os alemães já cercam há 3 meses, ainda não se rendeu. Voltemos para os assuntos cotidianos. Quero descrever como nós, aqui no anexo, nos abastecemos de provisões. Antes de mais nada, diga que os de cima são os gulosos terríveis. O pão é fornecido por um padeiro simpático que o Sr. Culpes conhece muito bem. Não podemos receber tanto como antigamente em nossa casa, mas é o suficiente. Os talões de alimentação são comprados clandestinamente. Eles estão cada vez mais caros. Primeiro pagávamos 27 florins e agora já custam 33. Imagina, um simples pedacinho de papel. Para termos, além das conservas, alimentos em casa que não estraguem, compramos 35 quilos de legumes desidratados que penduramos em sacos no corredor, atrás da porta giratória. Mas com o peso, as costuras se rompem, e por isso, resolvemos levar todas essas reservas de inverno para o sótão. O Peter ficou com a tarefa de carregar os sacos. Ele já tinha levado 5 para cima e estava prestes a carregar o sexto, quando a costura inferior arrebentou. Uma chuva, não, uma saraivada de feijão vermelho desabou sobre a escada. Os outros lá embaixo, felizmente não havia estranhos no prédio, julgavam que a casa ia ruir. O Peter levou um susto, mas quando me viu ao pé da escada, coberta de feijões, que iam se amontoando no chão até em cima dos tornozelos, desatou numa grande gargalhada. Começamos a apanhar os feijões rapidamente, mas os grãos são tão pequenos e escorregadios que passavam pelos dedos e desapareciam em todos os buracos e buraquinhos. Agora, sempre que alguém sobe a escada, encontra um ou outro feijão que entrega lá em cima a Sra. Van Damme.
Quase ia me esquecendo do mais importante. O papai já está completamente bem. Sua N. PS. Na rádio acabam de anunciar que a Argélia caiu. Marrocos, Casablanca e Oran também estão nas mãos dos ingleses. Agora não deve demorar a queda da Tunísia. Terça-feira, 10 de novembro de 1942. Querida Kitty, tenho hoje uma novidade sensacional. Vamos receber mais uma pessoa em nosso esconderijo. Sempre falamos que ainda havia lugar e comida para mais uma pessoa. Só não queríamos dar mais trabalho ao Kreller e ao Colpes. Mas como as notícias sobre as terríveis perseguições aos judeus se tornam cada vez piores, papai resolveu sondar uma possibilidade. Resultado: os dois senhores concordaram logo com a ideia. O perigoso é o mesmo 7 ou para 8, disseram, e com razão. O problema a resolver em seguida era qual saber as pessoas isoladas das nossas relações se adaptaria melhor à nossa família escondida. Não foi difícil a escolha. Depois de papai ter rejeitado todas as propostas do Sr. Van Damme para receber uma nova pessoa, optaram por um dentista muito conhecido do nome Albert Dussel. A mulher dele estava no exterior. Tem fama de pessoa agradável e tanto nós como Van Damme simpatizamos com ele. Como a Mip também conhece bem, pode tratar do assunto. Se ele aceitar, terá de dormir no meu quarto no lugar da Margot, que dormirá em uma cama de armar no quarto dos meus pais. Sua N. Quinta-feira, 12 de novembro de 1942. Querida Kitty, Dussel ficou muito contente quando a Mip lhe falou de um bom esconderijo. Ela aconselhou a vir mais depressa possível, de preferência depois de amanhã. Mas ele hesitou porque ainda precisava pôr as fichas em ordem, acabar o tratamento de 2 clientes e pôr as contas em dia. Foi a que a Mip nos contou hoje de manhã. Não achamos nada bom, pois qualquer demora pode ser prejudicial. Tais preparativos podem exigir, da parte do Dussel, explicações a pessoas que não queríamos que desconfiassem de nada. Pedimos a Mip que o aconselhasse a vir no sábado. Ele disse que não, que viria na segunda. É ridículo. Deveria ter aproveitado logo. Se o prenderem na rua, também não pode pôr em dia o caixa e acabar o tratamento dos clientes. Quanto a mim, acho que o papai não deveria ter cedido. De resto, nada de novo. Sua N. Terça-feira, 17 de novembro de 1942. Querida Kitty, tudo correu bem. O Dussel já chegou aqui. A Mip tinha falado para ele que esperasse em frente ao Correio Geral. Ele apareceu pontualmente. Então o Sr. Colpes, que o conhece, foi lá. Disse-lhe que o senhor com quem queria se encontrar viria pouco mais tarde e que ele, Dussel, esperasse com a Mip, no escritório. Colpes pegou um bonde, enquanto Dussel seguia a pé. Ele chegou ao escritório às 11h30 da manhã. A Mip o fez tirar sobretudo para que ninguém visse a estrela amarela e depois lhe pediu que esperasse no escritório particular do Sr. Colpes. Ela queria, primeiro, que a mulher da limpeza fosse embora, mas claro, Dussel não sabia de nada. Depois a Mip levou-o para o andar de cima. Disse-lhe que não podia ficar mais tempo naquele escritório porque dali a pouco os chefes teriam uma reunião. O espanto do homem foi grande quando viu a porta giratória abrir. Ambos entraram. Nós estávamos todos lá em cima, com os Van Dammes, para receber nosso companheiro com café e conhaque. Entretanto, a Mip o fez entrar em uma sala de estar. Ele reconheceu logo a mobília, mas mesmo assim não respeitou que estivéssemos tão próximos. Quando Mip lhe disse, ficou de boca aberta, e ela nem deu tempo de a fechar. Fez com que ele subisse imediatamente a escada. O Dussel caiu numa cadeira, cravou os olhos em cada um de nós e não quis acreditar no que viu. Depois começou a balbuciar. Mas então, não estou na Bélgica? O tal oficial não veio buscar? E o automóvel? Não foram bem-sucedidos na fuga? Explicamos que nós mesmos tínhamos inventado a história do oficial para despistar as pessoas, em especial os alemães, que podiam andar à nossa procura. Dussel ficou impressionado com tanto engenho e mais impressionado ainda quando examinou todo o nosso esconderijo tão bem imaginado e tão bem montado. Comemos todos juntos. Depois ele se deitou um pouco, tomou o chá conosco e pôs nos devidos lugares as coisas que tinham trazido antes dele chegar. Logo seguiu como em sua casa, sobretudo depois que lhe terem sido entregues os regulamentos do anexo.
O plano foi feito pelo Sr. Van Damme. Prospecto e regulamento do anexo secreto. Fundação criada propositadamente para a estada provisória de judeus e similares, aberta todo o ano. Bem localizada, calma, com arredores sem florestas, no coração de Amsterdã, acessível pelas linhas 19 e 17, de automóvel ou bicicleta, e a pé para aqueles a quem alemães proibiram o uso de qualquer veículo. Estada gratuita. Cozinha de dieta sem gorduras. Água corrente no banheiro, sem banheira, e também em vários cômodos. Espaço amplo para guardar bens de todos os tipos. Central de rádio com emissões diretas de Londres, Nova York, Tel Aviv e muitas outras estações. O aparelho está à disposição dos ambientes das 6 horas da tarde em diante. Horas de repouso, das 10 horas da noite às 7h30 da manhã, domingo até às 10 horas. Atendendo a certas circunstâncias, também se intercalam outras horas de repouso, conforme indicações da direção. Essas indicações devem ser rigorosamente seguidas, no interesse da segurança comum. Uma lição de taquigrafia por semana, inglês, francês e matemática a qualquer hora do dia. Café da manhã todos os dias, com exceção de domingos e feriados, pontualmente às 9 horas. Almoço, das 9h15 a 1h45. Jantar, frio ou quente, não tem hora fixa devido às notícias da rádio. A tina está à disposição dos habitantes todos os domingos desde as 9 horas. Podemos tomar banho no banheiro, na cozinha, no escritório particular ou no outro escritório, conforme o gosto de cada um. Bebidas alcoólicas fortes são permitidas por ordem médica. Sua N. Quinta-feira, 19 de novembro de 1942. Querida Kitty. Até que o Dulce é um homem simpático. Não estamos decepcionados. Para falar francamente, não acho muito agradável que um estranho use minhas coisas no quarto. Mas, para fazer uma boa ação, todos devemos nos sacrificar. Nada importa se pudermos salvar alguém, disse papai, e tem toda a razão. Logo no primeiro dia, Dulce perguntou-me uma série de coisas. Por exemplo, quais eram as horas da mulher de limpeza, quais os do banheiro e onde me parecia melhor lugar para tomar banho. Não ria, Kitty, mas no esconderijo todas essas coisas são importantes. Lá embaixo tem tantas pessoas que não conhecem o nosso segredo. É necessário saber bem as horas de trabalho delas para não fazer barulho. Já expliquei tudo isso ao Dussel, mas fiquei espantada por ele ser tão lento. Pergunta as coisas 2 vezes e mesmo assim não grava. Talvez ainda esteja um pouco atrapalhado. A surpresa foi muito grande e é natural que ele tenha de se adaptar. O Dussel tem notado muitas coisas do mundo exterior, de onde partimos há tanto tempo. Tudo o que conta é triste. Inúmeros amigos e conhecidos foram levados de suas casas a um destino terrível os espera. Noite após noite, os automóveis cinzentos e verdes dos militares atravessam as ruas a toda velocidade. Os verdes e os pretos procuram os judeus. Se encontram algum, levam com toda a família. Tocam, por exemplo, numa porta e se não encontram lá nenhum judeu, tocam na do vizinho e assim por diante. Às vezes, andam com listas de nomes e procuram sistematicamente pelos marcados. Só consegue escapar quem foge a tempo. Às vezes aceitam um resgate, mas são poucos os que conseguem escapar. Fazem hoje o que há muitos anos foi feito com os escravos, maltratados, torturados, mortos e enfim. O que aconteceu com eles, nos tempos antigos, está hoje acontecendo com os judeus. Não poupam ninguém, mulher, homem, velhos, crianças. E nós aqui, tão bem guardados, podíamos fechar os olhos toda essa miséria, mas estamos sempre em aflição por aqueles que não são caros e a quem não pode dar uma ajuda. Quando estou deitada na minha cama, tão quente e confortável, enquanto as mais queridas amigas sofrem lá fora, talvez expostas ao vento e à chuva, mortas até, sinto-me quase má. Tenho medo ao pensar em todas as pessoas às quais tantas coisas me ligam e ao lembrar-me de que estão entregues aos mais cruéis carrascos que a história dos homens já conheceu, e tudo isso só por serem judeus. Sua N. Sexta-feira, 20 de novembro de 1942. Querida Kitty. Estamos todos um pouco desconcertados. Até agora só recebíamos de vez em quando notícias sobre os judeus, e talvez fosse melhor assim.
Quando Miep às vezes falava do destino trágico de pessoas conhecidas, a mamãe e a senhora Van Damme punha-se logo a chorar, de modo que ela achou melhor não contar mais nada. Fizemos muitas perguntas ao Dúcio, e o que ele conta é medonho, é bárbaro. Não se consegue pensar em outra coisa. Será possível que alguma vez mais possamos sair a nos divertir como outrora, mesmo quando tudo isso tiver passado? Mas a verdade é que, se transformarmos o nosso esconderijo numa casa de luto, se ficarmos sempre melancólicos, não adianta nada, nem para nós, nem para o que está lá fora. Não posso fazer coisa nenhuma, nem pensar naquela gente que partiu. Se rio despreocupadamente, me acho injusta por estar alegre. Mas vou chorar todo dia? Não, não posso. E o desânimo certamente passará. Além dessas misérias, há outras coisas agradáveis, assunto pessoal e nenhuma importância tem comparado às tragédias dos quais acabo de falar. Quero dizer que sinto, tão só ultimamente, sinto um enorme vazio dentro de mim. Antigamente não pensava muito nisso. Os divertimentos e as amizades se tomavam tempo, mas agora preocupavam-me problemas sérios. Reconheci, por exemplo, isso. O papai, embora me seja tão querido, não pode substituir todo o meu mundo de outrora. Acha que eu sou ingrata, Kitty? Às vezes tenho a impressão de não poder suportar mais, ouvir todas essas coisas horríveis, ter as minhas próprias dificuldades e ainda por cima ser o bode expiatório para outras coisas que acontecem. Sua Anne. Sábado, 28 de novembro de 1942. Querida Kitty, gastamos eletricidade demais. Ultrapassamos os limites. Temos de fazer economia. Caso contrário, cortam a corrente e ficaremos 15 dias sem luz. Das 4h30 em diante não podemos ler mais. Matamos então um tempo com várias distrações. Adivinhas, ginásticas, falar inglês ou francês ou sobre o livro que acabamos de ler. Com o tempo, tudo se torna monótono. Descobri uma coisa nova. Com um binóculo, posso espreitar os quartos iluminados dos vizinhos da frente. Durante o dia, não podemos abrir as cortinas nem um centímetro, mas à noite já pode ser. Eu antes não sabia que os vizinhos são pessoas tão interessantes. Observei alguns enquanto dormiam. Numa outra família, passava um filme, e o dentista, bem em frente, estava tratando uma velhinha cheia de medo. A propósito de dentista, o Sr. Dussel, que dizia saber lidar tão bem com crianças e gostar muito delas, é um chato antiquado. A cada passo faz sermões sobre boas maneiras e bom comportamento. Como sabe, tenho a pouca sorte de dividir o quarto com esse senhor tão respeitável e, como sou tida como a mais mal educada dos 3 jovens daqui, nem sei como escapar de tantas broncas e alertas. Olha, finjo que sou surda, mas aguentaria tudo isso se o homem não fosse um grande dedo duro e se não tivesse escolhido a mamãe para fazer as reclamações. Assim, recebo primeiro uma bronca dele, depois a mamãe junta outra e, se estou com sorte, a senhora Van Damme também mete o bedelho para me censurar. Ai, Kitty, não é fácil ser a pessoa mais mal educada, ou melhor, o para-raios de uma família escondida que sempre critica ou corrige. À noite, na cama, quando passo em revista todos os meus pecados e todos os defeitos que me atribuem, me perco nessa abundância. Quase sempre começo a chorar, ou a rir, conforme a disposição. Depois adormeço com a ideia tola de querer ser diferente do que eu sou, ou de que não sou como queria ser e de que faço tudo ao contrário. Queria agir de outra maneira, e não como sou. Santo Deus, agora estou embaralhando tudo. Não fique brava. Mas não risco o que está escrito, e rasgar a folha também não posso, porque há grande falta de papel. Seria mesmo um pecado. Assim, só posso aconselhar a não voltar a ler a última frase, nem tentar se aprofundar, porque é capaz de não conseguir voltar à superfície. Sua Anne. Segunda-feira, 7 de dezembro de 1942. Querida Kitty, Chanukah e São Nicolau quase coincidem este ano. O Chanukah comemoramos apenas com as velas, mas, como são agora uma preciosidade, só as acendemos durante 10 minutos. Com as velas acesas, cantamos a canção de Chanukah. O Sr. Van Damme montou um lindo candelabro. O São Nicolau, no sábado, foi ainda mais lindo. A Ellie e a Miep vinham para cima cochilar com o papai, e assim estávamos todos muito curiosos
pois desconfiamos que estavam preparando alguma surpresa. Às 8 horas descemos a escada. Pelo corredor escuro, arrepiei-me toda. Tinha medo de não voltar inteira. Para o escritório, no outro andar. É um quarto sem janelas, e assim podíamos acender a luz. O papai abriu o armário e todos exclamaram: "Que lindo!" No centro estava um grande cesto, enfeitado com papéis coloridos e granecidos simbolicamente com a máscara de Pedro Preto, o ajudante de São Nicolau. Levamos o cesto para cima. Cada um recebeu seu presente com um versinho. Ganhei uma boneca, cuja saia serve para guardar coisas. O papai recebeu um suporte para livros, a mamãe um calendário, a senhora Vandam uma bolsa para guardar pano de pó, o senhor Vandam um cinzeiro. Todos os presentes tinham sido bem elaborados. Foi um sucesso nosso primeiro São Nicolau. Também demos presente para nossos amigos lá de baixo, coisa que tínhamos ainda de velhos tempos. Disseram-nos hoje que o Sr. Vulsen fez as próprias mãos o cinzeiro que o Sr. Vandam e o suporte para o papai. Acho admirável alguém fazer coisas tão bonitas. Sua N. Quinta-feira, 10 de dezembro de 1942. Querida Kitty, antes da guerra, o Sr. Vandam negociava frios, salsichas, chouriços e outras especialidades. A firma contratou-o por ser um comerciante muito hábil e experiente, e agora ficamos maravilhados com sua habilidade de salsicheiro. Encomendamos no mercado negro carne para fazer conservas os temperos difíceis. É interessante ver a carne passar pela máquina 2 ou 3 vezes. Depois, juntam-se os temperos, mistura tudo bem e, por fim, enchem-se nas tripas com aquela massa. Comemos no almoço salsichas frescas com chucrute. As salsichas têm de secar bem e, por isso, colocamos num varal suspenso no teto. Sempre que alguém entra no quarto e vê salsichas balançando, não pode deixar de rir. É uma exposição engraçada. Havia uma tremenda desordem no quarto. O Sr. Vandam, com o avental da esposa, todo gorducho, mais gorducho ainda do que de costume, tratava da carne. Parecia mesmo um açougueiro, com as mãos cheias de sangue, a cara vermelha e o avental sujo. A Sra. Vandam quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo: estudar holandês por um livro, remexer a sopa, examinar a carne com qual o marido trabalhara e ainda ter tempo para se queixar das suas costas doloridas. Bem feito! Quem é que manda a mulher vaidosa fazer ginástica só porque não querem ter um traseiro gordo? O Dúcio, com o olho inflamado, estava junto ao fogão fazendo compressas. O papai, sentado na cadeira, procurava aproveitar os poucos raios de sol. Julgo que tenha dores de reumatismo. Estava todo encolhido e seguia com olhos tristes o trabalho do Sr. Vandam. O Peter corria pelo quarto atrás do gato, que se chama Moshi. A mamãe, a Margot e eu descascávamos batatas. Fazíamos automaticamente, pois contemplávamos fascinada a atividade do Sr. Vandam. O Dúcio inaugurou o consultório de dentista, só por diversão. Vou descrever a sessão com sua primeira paciente. A mamãe passava ferro e a Sra. Vandam, a primeira vítima, estava sentada numa cadeira no meio do quarto, enquanto o Dúcio tirava cerimoniosamente todos os seus instrumentos. Pediu água de colônia para desinfetar e vaselina para substituir a cera. Depois olhou para dentro da boca da Sra. Vandam. Tocou-lhe num dente, cutucou-o com um ferrinho, o que fazia estremecer e gemer sem noção, como se estivesse morrendo de dores. Depois de um exame sem fim, pelo menos na minha opinião, pois na realidade só tinham se passado 2 minutos, o Dúcio queria começar a obturar o dente. Mas isso sim, a Sra. Vandam se defendeu com braço e pernas, de tal maneira que o Dúcio teve de largar o gancho com o qual limpava o buraquinho. O gancho ficou lá, espetado no dente. Você precisava ver, a senhora se agitava para um lado e para o outro, tentava tirar o gancho, mas só conseguia cravar ainda mais. O Dúcio não se comovia, de mãos no bolso observava o espetáculo. E nós, os outros espectadores, ríamos. Não devíamos ter feito isso, fomos malvados. Eu também teria me postado assim e teria gritado o quanto pudesse. Depois de muito esforço, suspiros e gemidos, a Sra. Vandam tirou o ferro e o Dúcio retomou o seu trabalho como se nada tivesse acontecido. Tão depressa, manejou os instrumentos que a senhora teve tempo para mais brincadeiras, mas suponho que ele nunca tenha tido tantos ajudantes em uma consulta.
O Sr. Vandam e eu éramos os assistentes. E agora imagino tudo aquilo como um quadro de Idade Média. Charlatães trabalhando. Por fim, a paciência da senhora acabou. Disse que tinha que olhar a comida. Uma coisa é certa, tão cedo não voltará ao dentista. Sua N. Domingo, 12 de dezembro de 1942. Querida Kitty, estou observando, através de meia fenda da cortina, o que se passa lá fora. À noite, mais ainda consigo ver o suficiente para escrever. É curioso ver as pessoas correndo. Parecem que estão com pressa, quase tropeçam nos seus próprios pés. Os ciclistas passam numa velocidade que não consigo distinguir as mulheres dos homens. Este quarteirão é de gente do povo e a maioria tem aparência pobre. As crianças andam tão sujas que eu só me atrevia a tocar nelas com pinças. São autênticos moleques e falam um dialeto que quase não compreendo. Ontem, quando a Margot e eu estávamos tomando banho, tive uma ideia. Se pudéssemos pescar algumas daquelas crianças pela janela com um anzol, daríamos um banho, vestiríamos e depois as soltaria de novo. Amanhã estariam sujas outra vez, interrompeu a Margot. Há mais uma coisa para ver, os automóveis, os barcos e a chuva. Escuto o barulho do bonde e fico imaginando uma porção de coisas. Como nós aqui não temos estímulo, os nossos pensamentos também pouco variam. Dois judeus, passamos para a comida, da comida à política, da política... Mas já que falo de judeus, ontem, ao espreitar pela cortina, vi dois judeus. É uma sensação estranha, quase como se eu os traísse e tivesse aqui para espionar a sua infelicidade. Bem em frente a essa casa, há um barco habilitado por um pescador com a família. Eles têm um cãozinho, que já conhecemos pelo latido. A gente vê o rabinho dele quando corre ao longo da borda do barco. Agora chove muito e as pessoas se escondem debaixo dos guarda-chuvas. Só vejo capas de chuva e chapéus. Nem preciso ver mais, porque já conheço bem aquelas mulheres metidas nos seus casacos vermelhos e verdes, com calçados tortos, uma bolsa gasta debaixo do braço, os corpos inchados por comerem batatas demais e outras coisas de menos. Uma traz a tristeza estampada no rosto, outra parece feliz, mas isso depende do bom e do mau humor dos seus maridos. Sua N. Terça-feira, 22 de dezembro de 1942. Querida Kitty, ficamos animados em saber que em cada um de nós terá um Natal meio quarto de quilo de manteiga, fora a do racionamento. Oficialmente recebemos meio quilo, mas isso é para mortais felizes que vivem lá fora, na liberdade. Gente escondida como nós, que com 8 cartões de racionamento só pode comprar mercadorias para 4 pessoas, fica radiante com tão pouco. Cada um de nós quer fazer doces com a sua manteiga. Eu farei bolachas e 2 tortas. Temos muito o que fazer e a mamãe disse que não me deixaria ler nem estudar enquanto não acabasse as minhas obrigações domésticas. A senhora Vandam está na cama, por causa da coluna. Reclama o dia inteiro. Cuidamos dela e trocamos as compressas, mas ela nunca está satisfeita. Só queria que ela já tivesse outra vez em pé e se virasse sozinha. Mas tenho que ser justa. Ela é muito trabalhadeira. E quando se sente bem, moral e fisicamente, chega a ser divertida. Todo dia me manda fazer silêncio. Pelo visto, sou muito barulhenta. E como se ainda não bastasse, o meu companheiro de quarto resolveu pedir silêncio durante a noite. Nem sequer admite que eu me vire na cama. Faço de conta que não ligo, mas qualquer dia vou retribuir-lhe o pedido. Aliás, aos domingos, ele acaba com a minha paciência, acende a luz da madrugada para fazer ginástica. Aquilo parece que 2 horas, e como ele está sempre distraído, bate contra as cadeiras que servem para prolongar a minha cama e acaba acordando. Mas como ainda não dormiu bastante, quer adormecer de novo. Depois de ter percorrido os caminhos da força e da beleza, ele começa a fazer a toilette. As cuecas estão penduradas num gancho. Portanto, vai até lá e volta, mas vê que esqueceu a gravata em cima da mesa. Lá vai ele para lá, para cá, esbarrando nas cadeiras. E pronto. Acabou meu descanso nos domingos. Mas valerá a pena a gente queixar-se de homens velhos e esquisitos? Às vezes tenho vontade de fazer uma brincadeira, apagar a luz, desatarrajar a lâmpada e esconder as roupas dele. Mas não faço nada disso por amor à santa paz. Ai, como estou ficando ajuizada. Aqui é preciso ter juízo a cada passo, para não responder,
para cumprir as ordens, para sempre amável, prestativa, transigente e sabe Deus o que mais. Estou abusando do meu juízo que, já por si, não vai longe, e receio que não sobre nenhum para depois, para quando a guerra acabar. Sua N.